Tem que dar tempo para tudo. Boa tarde, eu voltei correndo a tempo de poder falar com ela. Sabe por quê? Porque ela não salvou a última entrevista. Eu vou logo dedurar. Ela chegou lá no, no bendito do Instagram dela e ela não salvou. Agora eu vou convidá-la sobre o livro dela, falar sobre o projeto dela novamente. Vai ficar aqui na nossa página Papo com o Autor. Eu quero que ela me dê desculpa. Eu quero que ela venha para cá. Eu vou logo falar para vocês. Vai ganhar um prêmio para fazer plástica. Claro, linda e bela, meu filho, maravilhosa. Agora Não tô do aguento. jeito que eu quero, meu Deus, com meus filtros perfeitos. Ó, pra Gente, cá, ó. não aguento. Essa Agora daí eu sim, não aguento. agora sim. Ó, essa daí foi Olha enviada, isso. foi mandada. Olha a diferença agora. Olha pra isso. Agora eu tô uma estrela de Hollywood. Não, gente, ó, não dá não. Ó, vocês não têm noção. Eu vou fazer o seguinte, Agora ó. eu tô uma estrela Olha de só. Hollywood, meu filho. Olha pra cá a diferença. Olha pra isso. Linda, maravilhosa, perfeita. Olha pra Ó, isso. Ah, velho, muda até o só, humor. Tá lá, bom é outra não coisa, aguento, viu? Eu tô não sem moral, o aguento celular da não, minha filha é gente. melhor do que o meu. Não aguento não, gente. Aí é demais pra mim. Olha, eu tenho que aturar cada coisa. Aqui E eu vou a escolher os Tati. filtros, amigo. Olha pra cá, ó. Tem esse, tem... Ó o próximo, ó. Ó, cada um Ah, mais lindo que o outro. eu vou começar a criar, eu vou criar um filtro para botar aqui atrás, porque eu falei que eu só vou parar de fazer as lives aqui dentro quando isso aqui estiver 100% pronto. E algumas pessoas, alguns parceiros falam assim comigo: ô professor, não, cara, você tem que ir para um local bonito. Pô, pinta pra banda pintar logo a parede aí, bota um quadro aí atrás. Eu, como sou um bom baiano, eu falo assim: meu irmão, quem precisa de filtro é gente bonita. Quem está em construção tem que ficar desse jeito aqui, ó, assim, ó, mostrando, porque amanhã Meu tá. filho, deixa eu te falar. Luísa Ah, Sonza e Anitta usam filtros. Quem sou eu na frente delas? Se elas não, usam as amor, mas divas, por que que eu não vou não, amor, usar? mas olha, a Anitta sem filtro, não, também ninguém merece, amor. Não, Mas a a Luísa Sonza Anitta é bonita. A Luísa Sonza é bonita, é linda. realmente ela é. Agora a Anitta ninguém merece, não, amor. Sem filtro, nem Ela foi dorme. vários pratos. Nem Ô, dorme. amigo, peraí. Vai ser um milhão a bichinha. Não, não, tô falando assim, ó. É sério, é excelente artista. É um excelente artista, tem que ser aplaudido. Sou o maior fã dos artistas brasileiros. Mas o que é. Hoje em dia o negócio tá certo. É feia. Não, 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 não. Não sei o que aconteceu, não sei se foi as plásticas que ela fez, eu não sei o que aconteceu, mas Ela aquela fez Anitta muita lá de coisa. trás, a redondinha, bonitinha, toda, como a gente costuma dizer na Bahia, toda gostosinha, desandou, desandou. Tá o narizão da gota, tá um queixo esticado, uma testa que não tem mais tamanho, não, o negócio ficou estranho. Mas Não, só vou você fazer na está aí, barriga, né, meu filho? Só na aí pra barriga, porque você. depois que a gente pare o segundo filho, já era, acabou a barriguinha. Tem que fazer Não, plástica. não, não. Vai ter que ir lá em casa conhecer as minhas irmãs, porque não teve nada disso e Aí é continua genética. toda Genética. poderosa. É o quê? Toda Genética, poderosa. pô. Ah, né? É muita trouxa de roupa e um bocado de menino para cuidar. Não tem como ficar Ah, se gorda nem fosse ficar assim, se feia. fosse assim, eu tava lady, meu filho. Porque todo dia aqui é correria dentro de casa. Se fosse assim, eu tava em Gisele Bündchen. É. Mas agora você tá melhor. O telefone, significa que a internet melhorou. Mas não é internet, não. Significa. Era porcaria o telefone meu. Porcaria. Mas Não, nunca eu olha, compro um Samsung não na minha brigue vida. com não brigue com o telefone. Não brigue com o telefone. Gente, esta mulher, ela é a exceção da literatura no Brasil. Oh. Vai alinhar. Eu vou conseguir colocar ela na linha da literatura, eu vou conseguir. Porque ela não está ainda. Ela escreve uns temas exóticos, complicados de se ler para quem não gosta do tema. Um mercado absurdo. Olha, por conta de você, duas coisas. Vou logo cobrar ao vivo, porque quando a gente cobra ao vivo fica mais gostoso, né? Uhum. Pode Quando a cobrar. gente cobra ao vivo. Quando a gente cobra ao vivo. Até agora eu estou esperando as pragas do signo, viu? Até... Meu Deus, esqueci completamente. É a correria, é a correria. Deixa eu te falar, você leu meu conto? Mudando de, mudando de Olha, assunto. ela botou um conto no nosso grupo que por conta dessa visão dela, não é que a visão é macabra não, gente, é porque é a personalidade dela
é que é diferenciada. E ela tem uma visão diferente para contos. E para esses contos são ficções, não é tridimensional, como é que a gente pode dar? Paranormais. Ela tem os contos dela é dentro de uma visão paranormal. E quando você entra nessa visão meio louca, que alguém, porque eu falei agora de manhã com o Wesley, e vou falar contigo também, todo escritor é doido. Não conheço um, Orlando que diga, né? É, todos eles são doidos. Olha, o mais doido que Orlando ainda é o Wagner. O Não, Wagner mas os contos de escreve... Orlando parecem os meus, viu? Os contos de Não, Orlando mas vocês dois, olha, é tudo normal. O Wagner escreve dicionário, meu amor. Nenhum da gente chega aos pés dele. Wagner não é só doido, Wagner é maluco, Wagner não Quem bate é o muito bem. Wagner? O Wagner Pereira, um dos maiores escritores. Esse cara deveria estar na Academia Brasileira de Letras. E eu não entendo como é. Ele tem mais de 15 dicionários escritos. Sabe? Uma coisa louca. Dicionário. Olha, eu conheci o dicionário, eu conheço o Aurélio. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer um cara que escreve dicionários de vocábulos, um atrás do outro. Então a gente... Ele é doido, tá vendo? Doido é ali, a Mas gente eu ainda é não normal. tá certo, hein? Todo mundo fala que eu sou doida, né? Mas tô acostumada. Não, mas no dia a dia todo mundo tem sua picada, né? Ainda mais sendo escritor. Então a literatura dela, ela é tridimensional, é uma coisa diferenciada. Mas ela não sabe ainda o local dela dentro da literatura. Porque foca demais no mundo ao redor, e a literatura dela que poderia explodir, quando é para focar no profissional dela, ela não conseguiu focar no profissional. Se ela tirasse 1 hora por dia, só uma, não precisava 2, 1 hora por dia, talvez o livro dela, se ela publicasse em 2 mercados, no mercado americano e no mercado Isso. europeu, talvez se tivesse se tornado uma das mulheres mais ricas no Brasil dentro da literatura. Mas ainda não quer ficar rica, quer ficar olhando para o lado, está sonhando, gente, com um príncipe encantado. E aí essa percepção, e o livro dela dá filme. Interessante que o conteúdo dela dá filme, e todos os filmes. E aí, ó, todos os filmes de terror que nós temos nos Estados Unidos vieram de contos, sem exceção. Todos Aquele eles. Sutter Kane, né? Foi do... Todos. E as séries que tem são séries de livros, baseadas em livros, né? As séries de filmes são baseadas em livros. Então, se a gente tem... que é o rei do terror, eu sou apaixonada. O Orlando falou do México. O México consome filmes, livros de ficção policial. Isso. O mercado lá é ficção policial. E o outro mercado lá é o mercado de drama. Não é o mercado de terror. Quando as pessoas consomem o título e que eles acham a questão do mercado de terror lá nos Estados Unidos, colocando ali no México em si, nós temos é porque eles acham que o título e o conteúdo que está tendo lá é voltado àquele drama policial. O drama mexicano, né? Aquela como a gente chama aquele drama mexicano. É lá novela mexicana. A novela mexicana, ele acha que tem esse drama. Mas a questão dele é por causa que é o índice violento do tráfico de drogas, tráfico de pessoas, violência, essa série de coisas. Então isso eles consomem muito. Agora, já nos Estados Unidos, que tem uma cultura gótica, eu vou usar esse termo aqui, tá? Eles têm uma cultura voltada ao Halloween, né? Ao Halloween, a coisa gótica. Eles consomem muito qualquer título nos Estados Unidos, que alguém publicar qualquer coisa no inglês e utilizar essa expansão dentro do mercado americano, o livro dele vai vender absurdamente. E ele só precisa publicar online, ele não precisa publicar um livro físico para ir lá vender. Somente isso. Direcionar o toque, né? O Instagram, ele não é a imagem, o Instagram, ele não é o vídeo, o Instagram não é a publicidade. O Instagram, o que faz você vender o Instagram é o toque na tela. Quando alguém toca na tela, se interessou. E a pessoa tocou na tela e se interessou, você vendeu. E eu estava observando esse mercado dentro da sua área nos Estados Unidos e também no continente europeu, principalmente ali colocado na Inglaterra. O mercado é absurdamente. E nós só temos 4 brasileiros ganhando dinheiro nesse mercado. Eu não sou um deles. Meu filho, então me coloque nisso aí, gente, vá. Eu ganho na África. Mas é porque eu você tenho sabe dizer que não tem que investir dinheiro, né? Porque não tem. Olha, não tem. Não tem dinheiro, não tem investimento. Você tem que investir muito, entendeu? E aí pra mim é complicado isso aí.
Não tem investir R$ 1. Não se investe R$ 1. Em nada. O Então, escritor não precisa. divide esse canal, esse caminho das Índias aí, vai. Não, olha, observe bem, vamos lá. O Orlando está aqui, eu vou citar ele, eu vou fofocar com o Orlando aqui agora. Observe bem, Orlando pega os livros deles e publica. Ele publicou online, na Amazon, Ele faz nas isso, né? plataformas. Nas plataformas. Pergunta ao Orlando se o Orlando está gastando dinheiro com isso. Só que Orlando produz o livro, ele publica o livro, depois ele pega o título do livro e disponibiliza esses capítulos. Aí a plataforma dá para ele onde é que esse pessoal está lendo mais, se tem um resumo daquilo ali. Tendo o resumo daquilo ali, ele consegue identificar qual é o público, o que é que a pessoa está gostando, de ação, de aventura, de terror, de esquartejamento, de putaria, de sexo, de orgia, o que é que a pessoa está gostando, qual foi a melhor matéria, qual foi o melhor capítulo. Quando ele começa a estudar isso daí, ele direciona o público dele. E só quer uma coisa, meu amor, que eu falei com o Wesley hoje de manhã, agora à tarde, perdão, requer estudar o seu mercado. E não precisa de dinheiro. Não, porque, Você... veja só, para você ser escritor, você tem que ter vocação, né? Primeira coisa. Segundo, criatividade. Não, todo mundo é escritor. Não, todo mundo é escritor. Mas peraí, né? Vamos combinar que tem um livro... Não. Eu não começo a ler, olha, veja bem. Um amigo meu pediu para fazer a leitura de um livro dele para fazer uma crônica. Eu li a pulso, eu não consegui ler. O livro era um porre, cara. Chato pra caramba, eu não consegui ler. Mas há o público pro livro dele, meu amor. Não, eu sei que há. Né? Mas tem livros que chamam atenção. Assim, tem pessoas que não gostam do caso de terror e tudo. E tem pessoas que pegaram meu livro e dizem, rapaz, não era nem meu estilo. Mas como era um livro que prendia atenção, eu não consegui parar de ler. Eu gosto de livro que prenda a minha atenção. Agora, tirando poema, porque eu odeio poesia, Ninguém me dá livro de poesia. Ninguém me dá. Olha, aí como é que você detesta a poesia? Como é que você detesta um livro de crônica? Como é que você não gosta do livro que é o seu gênero? Como é que você pode opinar em um conteúdo desse? Não, se uma pessoa me dá um livro de poema, eu não vou ler, obviamente, né? Pronto, mas há o mercado. Mas por isso eu estou dizendo, todo mundo é escritor. A diferença. Ah, minha amiga escritora aí, ó. Emiliana Vaz, ó. Beijo, minha amiga. Escritora Emiliana, com 15 meu amor, um cheiro no cangote. Essa mulher então, assim, é a mulher, viu? Né? Todo mundo, meu amor, tem o seu público. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, de 8 a 10, não consigo imaginar mais ou menos. Meu pai, a idade. Meu pai me levou numa... Eu até contei isso numa entrevista, que meu pai me levou para ir no mercado de arte, lá em Feira de Santana, no mercado de arte em Feira de Santana, e quando cheguei no mercado de arte, um amigo dele, escritor, me deu um livro de poemas. Foi aquilo que me induziu a ser escritor. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Eu tenho até um morto do... Você lembra de Colonense, um escritor antigo? Aqueles Comic Con, quadrinhos americanos que chama de terror, conto de terror sobrenatural, Misa, Mulher Vampiro. Cara, eu era apaixonada, eu era fissurada naquilo. Eu comprava os bolos daqueles gibis de terror. Eu tenho até um aqui, o Morto do Pântano. Emily, pega aqui pra mim, por favor. Eu lembro desses gibis que a gente comprava. A gente comprava isso nas livrarias. Livrarias não, nas barracas de jornais. Isso! Tinha Menina, não, ali naquele livro ali embaixo. Não, minha filha, era interessantíssimo. Acabou, isso não, acabou. Perfeição, sabe? É perfeição. Assim, aqueles gibis que são histórias que criam que você às vezes vive a história. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui, não. Tá lá no meu quarto. Procura lá, o Morto do Pântano ali em cima. Aqui eu tenho aqui o Mago de Apocalipse, né? Eu gosto de livros assim também, espiritualistas, questões do Antigo Egito, essas coisas de história de hermetismo, tudo aqui nesse livro. Né? E esse aqui que mudou minha vida, amiga, a Lei da Atração, é para você mudar seu pensamento, né? Eu final de livro aqui, né? Aí ganhei esse aqui, O Beijo da Pombagira, ó, que ainda vou ler. É de um autor daqui baiano, viu? O Beijo da Pombagira aqui, ó. E tem os meus aqui, né? Eu mostrei, que aqui é meu, tenho que fazer a maior propaganda aqui, ó. Esse foi meu segundo e aqui foi meu primeiro livro. Né? Qual foi? Fala do segundo livro. Não. O segundo não tem nada a ver com história de terror, tem um pouco de suspense, porque é uma história espiritual, certo? É a história de uma mulher que sofreu várias desilusões amorosas na vida, e ela desiludiu, assim, não quis mais saber de relacionamento, até que ela descobriu a alma gêmea dela, através de sonhos, e aí começou a ter uma relação com a alma gêmea, que já era uma pessoa desencarnada, né? E, obviamente, ser levada à morte para encontrar com essa pessoa. É um livro bem...
ele fala sobre religião, fala sobre encontro com Jesus, inclusive, né? Que tem um Jesus pintado totalmente diferente desse Jesus bíblico, que as pessoas falam que é inquisitor, que é isso, que é... Não, o Jesus é o Jesus pintado humano, sabe? Que andava com as pessoas descalças, com as pessoas menos favorecidas, e ele vai acolher ela no pior momento da vida dela, assim. O Jesus que aparece para ela na projeção astral é um livro bem interessante. Aqui, O Morto do Pântano, que eu falei nesse instante. Ó. Eu sou apaixonada Hum. por esses gibis, ó pra cá, ó. Não, isso era Histórias... espetacular. Eu gostava dele, sabe como? Aqueles que eram de faroeste, sabe? Aqueles que É eram de Tex, faroeste. o Dos Tex. faroeste eu Esse era aqui, louco ó, por a aquilo ordem ali. satânica também, ó, que é falando sobre as coisas erradas que rolam nas igrejas, nos templos e tudo, entendeu? Essa coisa fantasiosa que as pessoas que entram, algumas, né, que entram nas igrejas acham que podem fazer, que o reino do céu é só deles. Então, esse autor aqui, ele mete a bomba, literalmente, né, nesse clero, nesse povo aí, entendeu? É muito bom esse livro também. Eu tenho vários aqui, vários. Aí quando eu não tô na internet, né, lendo online, que eu não gosto de ler online, eu não gosto de e-book, eu prefiro o livro físico. Eu amo livro físico. É bom você ter um livro em Eu casa, acho fica que é bonito. esse, tá aí, ó, o seu problema. Aí, achei o parafuso solto. Achei. Por Um você só, não gostar, vários aqui. é, não, por você não gostar de ler em e-book, você ainda não Toda a publicou minha seu livro visão. digital, Eu fico mas aí é cega. que tá. Mas por você não gostar, você está achando que as pessoas também podem não gostar dos seus e-books, seu livro, que é a Não, mas mesma eu faço coisa. os dois. Eu tenho os dois, eu tenho um e-book, eu fiquei até de mandar para Né? você meu livro. Mas só que não está vendendo. Meu amor, você tem que, não é para ser publicadora, não, você tem que ser escritora, autora e escritora. O escritor individual, autônomo, né, que é aquele que ele não tem uma editora por trás dele, ele não produz direitos autorais. Você não Não, mas vai para veja lugar bem, nenhum. o meu primeiro livro eu publiquei como mando Uhum. figurinha, com a editora, com tudo. Eu nunca vendi um É. livro pela plataforma da editora, nunca. Me explique isso Mas, aí. mas, meu amor, entenda, não tem a ver com você por vender um livro lá pela plataforma da editora. A plataforma, eu estou montando agora a nossa plataforma, a nossa editora Papo com Autor, beleza? Aí você vai publicar comigo. Eu vou Hum, publicar com você, eu vou disponibilizar o seu livro no catálogo nacional de livros. Ponto. sim. Você já está lá. A parte de venda não compete à minha empresa vender o Hum. seu livro, me dedicar para vender o seu livro. Certo, Entenda? mas agora, por que eles prometem isso? Me diga isso. Só isso que eu queria Pronto, saber. aí é outra história. Se por acaso você assinar um contrato com uma editora e a editora ela prometeu alguma coisa para você, tenha isso no papel, no contrato. Aí ela vai Uhum. estar lá dizendo assim, olha, nós nos comprometemos a anunciar, a disponibilizar o seu livro em determinada livraria. Nós temos... Quando o editor abrir a boca para você, ou ligando, ou mandar um e-mail dizendo assim, que nós temos acordos literários com diversas livrarias, né? Assim a conversa? Todas as Isso. livrarias do Brasil. Ai, Aí você, doutor. aí você fala assim, qual me diga uma livraria que tem o seu livro? Ela todas. Não, só quero uma. Aí vai dizer, a Zaraiva, qual cidade? Aí, vamos botar em Salvador. Muito obrigado. Aí você pega o telefone, em Salvador tem 3 Saraiva. Você pega o Isso. telefone e pode ligar para qualquer uma. Você vai ligar para lá. Tudo bem? Você tem a editora aí, um livro da editora tal, ou algum título da editora tal. Aí o cara Hum. vai pesquisar no banco de dados. Porque eu preciso catalogar com ele. É um acordo que a editora faz com a livraria e ele envia os títulos. Só que você já começa identificando o seguinte, sabe o Wesley, o escritor que está lá no nosso grupo? O menino Sim. Wesley lá que está lá, que eu Que entrevistei passou, ele que hoje. passou a perna nele, né? A editora passou a perna nele a primeira lá. Isso. Olha o que o Wesley fez. Não, e já ia tomar um tombo hoje de novo. Ia tomar um tombo hoje Ah, de novo. Ele assinou o contrato com a editora, pagou a editora, e a editora dele ofereceu para ele, sabe quanto de direitos autorais? hum. Observe bem, ofertou para ele estar em todas as livrarias do Brasil, em todos os e-commerce, ofereceu para ele em contrato 100% de direitos autorais. 100%. Vai viver como uma empresa dessa? Como é que uma empresa dessa? Então, ele não tem direito Não, a nada, né? Só para escrever o livro que não, nem um burro de carro, é isso? não. A editora dá para ele, está dando para ele 100% do direito autoral. Ah, Foi o que eu tá, perguntei entendi. para ele. Aí eu falei assim, peraí, calma aí. E o custo da editora? E o custo da É, livraria? E o coisa custo aí, que faz? coisa aí.
Aí eu falei com ele, você tá tomando um golpe? Eu tive a oportunidade de conversar com a avó dele. Falei, olha, mande ele cancelar o contrato e eles devolverem o dinheiro. Pronto. Devolveu? Porque assim, devolveu. Por quê? Eu preciso saber se a editora que eu estou fechando, ela tem catálogo com livrarias. Para ela ter catálogo com livrarias, eu não vou receber nunca 50% de direitos autorais, nega. Porque só a livraria recebe 35% no mínimo e ela não compra um livro. Sabia disso? Sabia disso que a Ah, livraria não não. paga pelo livro? Em qualquer local ela não paga pelo livro. Vem de graça. Quem manda é as editoras. As editoras produzem e mandam seu livro para ela. Aí ela vai vender. Quando ela vender o livro, ela tira os 35, 40, 50% dela, que o máximo é 50%. Os outros 50% vai ser dividido para você e para a editora. Agora, ô É amigo, simples. deixa eu te falar. Eu acho assim, eu não sei, porque eu não sei, não vou mentir, né? Eu não tenho muita, como é que se diz? Muito entendimento com as redes sociais. Algumas coisas eu sei, claro, mas tem coisas que. Essa questão mesmo de divulgação. Eu tô fazendo uma Hum, entrevista para você aqui agora, porque sou eu e você, certo? Mas se você, por certo. exemplo, pedir para eu pegar, para gravar um vídeo. Olha, gente, olha, isso aí não dá. Olha, definitivamente eu não nasci para isso, certo? Então, assim, eu Entendo, acho que as entendo. editoras deviam fazer uma parceria com digital influencer, mesmo que a gente pagasse mais caro. O importante não é o dinheiro. O importante é que, por exemplo, às vezes eu não sei vender meu peixe. Eu não sei vender. Eu não sei o nicho certo que vai comprar aquele livro, sabe? Então a gente fica meio que parecendo segue em tiroteio, perdido. Então, assim, a editora, eu fiz uma live, inclusive, metendo a bomba na maioria das editoras que prometem o que elas não vão cumprir. Né? A live que eu fiz foi falando isso. Porque quando eles querem fechar um contrato, por exemplo, eu paguei R$ 2.400 na editora para fazer. Eles prometeram o céu e a terra e até o inferno, de quebra, né? Ah, não, porque seu livro vai passar raiva, porque vai vender, porque tem fulano de tal que vai fazer o e-commerce e tudo. E não fizeram absolutamente nada. Depois que eles pegam o dinheiro e botam no bolso, adeus, Amélia, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que as editoras deviam ter parceria com algum digital influencer, algum canal que divulgasse isso para o escritor, entendeu? Porque nem todo mundo tem esse dom de fazer vídeo. Eu mesma, para poder vender uma coisa para mim, sou péssima. Eu nunca trabalhei como vendedora de loja, por isso que eu sou péssima para vender. Né? Eu tenho loja online, mas tá lá. A pessoa chega lá, compra, eu vendo, entrego, acabou. Mas para ficar fazendo propaganda, compra essa camisa, vê que essa camisa tá bonita. Isso não dá para mim, sabe? Então Mas isso dá assim, um. olha, é caro. Olha só. Eu tenho três modalidades na nossa editora, três modalidades de negócio. Eu tenho uma modalidade que é a impressão avulso, ou seja, eu posso imprimir seus livros. Quantos livros você quer? Aí você vai dar, Uhum. eu quero 50 livros. Eu vou mandar para você, não tem meu título, não tem nada da minha editora, eu estou produzindo para você. Isso, mas Eu foi tenho isso que eu fiz. modalidade, pronto. Eu tenho modalidade de publicação do seu livro e colocar nos e-commerce. Aí nós dividimos, aí nós vamos dividir meio a meio o nosso lucro, tá? O lucro vai ser dividido meio a meio para você, eu e você. E eu tenho uma modalidade que nós chamamos de catálogo. E o que é a modalidade de catálogo? A minha empresa se responsabiliza por tudo e você vai ficar só com royalties. Para isso, você só vai receber 9% dos seus direitos autorais. Só 9%. Ah, mas só 9%? É. Não, Aí mas, você fala, não, Rodrigo, mas isso não importa, não. Sabe por quê, Rodrigo? Porque o que importa é visibilidade. Você teve visibilidade, a pessoa adquiriu o seu produto, acabou, meu amigo. Você faz sua fama pra frente. Agora, o é problema é só que que o povo cobre o olho antes do negócio acontecer. É isso aí. Mas olha, essa modalidade de 9% no máximo de direitos autorais Eu vai acho ter que ótimo. Porque você proporcionar. vai ter Só visibilidade. que Entendeu? aí onde é que entra o custo do negócio, porque eu vou ter que fazer lançamento com você, eu vou ter que imprimir seus livros e mandar para as livrarias que ela vai fechar um acordo comigo de 30% a 40%, eu vou brigar com ela para ela ter o seu livro lá dentro. Eu vou ter que ter um custo, porque imagina quantas livrarias eu vou ter que fechar isso no Brasil, pelo menos 27, um em cada estado, né? Um em cada Hum, estado, em cada capital ali, eu vou ter que ter uma livraria lá para poder colocar o seu livro. Em média de e 30 livros em cada livraria dessa, que é uma caixa de livros, são 30 livros que vai para cada unidade dessa daí. Então, o que nós temos é que, quando você, uma empresa séria, vai fazer uma cotação, quando você faz uma cotação comigo, que eu coloco lá, é R$ 8.000 o valor, e eu explico isso para você, a outra editora, que só vai publicar o seu livro online e disponibilizar no e-commerce, que ele faz isso no site, nas plataformas, e ele disponibiliza isso no e-commerce, ele vai cobrar por R$ 2.500, R$ 3.000, e vai dizer assim, não, olha, tá aqui o valor, é esse aí, vai oferecer tudo. Olha, Tati, eu isso. vou colocar
Você Isso. vai para Boston, meu amor. Você, olha, tem uma, você vai ficar dentro do Pentágono, lá na Vai virar sala J.K. oval, Rowling. fazendo Vai virar o J.K. lançamento. Rowling. E aí eu que tô do lado de cá fazendo um trabalho pensando em você, por ser caro, porque eu não consigo imprimir uma quantidade de livro desses por menos, fazer um trabalho desse com você por menos de R$ 5.000, acredite, não tem como. Imagine aí 30 livros em 27 estados, né? Bote aí o cálculo que você já viu, só de cara eu vou ter que imprimir uns 700 livros, Não, só de Rodrigo, veja cara. só. A questão, eu penso assim, Tatiana, a questão não é o pagamento, entendeu? A questão é você ter retorno naquilo que você investiu, ou semelhante ou maior, né? Porque o problema é você investir e não ter retorno nenhum. Aí, tipo assim, hoje você pergunta assim pra mim, você se arrepende? Não, porque um livro é um legado. Se eu morrer hoje, eu vou Claro. deixar um legado na terra de meus livros, entendeu? Então eu não me arrependo jamais. Eu podia não ter vendido nenhum. Eu vendi porque eu fiz a propaganda, eu indiquei, eu conversei com pessoas. Agora sim, se você dissesse pra mim, você não vendeu nenhum, você se arrepende? Não, porque um livro é um legado. É como assim, todo mundo escreve um livro, mas ninguém publica. Muita gente não publica. Muita gente não tem, assim, meu tio mesmo. Meu tio é um dos maiores escritores. Ele é advogado criminalista e ele escreve acadêmico, né? Livros acadêmicos, no Uhum. direito. E ele disse pra mim assim, eu vendo meus livros, mas o prazer pra mim não é nem o dinheiro. É estar ali, É aquelas ter pessoas comprando, a olhando, construção na mão. gostando. Entendeu? É isso, né? É Pois, pelo prazer. Eu sou escritora pelo prazer de escrever. É claro que eu quero mas no dinheiro, meu, mas no meu mas caso, no caso profissional, é muito complicado, meu amor, porque se torna caro e as pessoas não, estão com querendo, certeza. sabe o quê? As pessoas estão querendo, não é? Aí eu estou botando no mercado geral. Por isso, quer dizer, eu estou sofrendo, vou dizer para você, olha, eu acabei de mandar um e-mail para a minha editora, que é a editora Viseu, que eu não tinha a nossa Sim. editora Papo com Autor, e aí, por causa do livro atentado ao STF, eu acabei de mandar um e-mail para eles, dizendo que é inaceitável o que eles estão fazendo. O meu livro está com ele desde março desse ano. Eu falei pra você que eu já Um quebrei o pau com eles, né, uma vez. Foi. Foi assim. Então, assim, eu já conheço a editora, já comprei livro da editora, participei de lançamento da Eu editora, conheço. tenho amigos que têm livros publicados pela editora. Então, assim, eu conheço o trabalho da editora. Agora, quando foi a minha vez, nada no meu contrato eles cumpriram até agora. Mas É tem a uma maioria, questão. amigo. A maioria faz isso. A maioria. Mas e o que é que você vai fazer? Eu tenho agora os meus meios Quebrar o pau. judiciais. É claro, É não o vou, pau eu na vou mesma hora mandar. resolve. Estou mandando a minha insatisfação. Os meus livros não chegaram ainda. Observe bem, meu livro deveria ter sido lançado em agosto. Deveria estar nas livrarias em agosto, antes da eleição. Esse foi o acordo. Nós estamos chegando em novembro e nem os meus livros manuais, esse que você tem na sua mão aí, o meu livro Hum. não chegou. Mas todo O mundo, meu a livro maioria não dos chegou. escritores estão reclamando disso, você sabia, né? É. Problema Só desse que tipo com as editoras. Mas aí, assim, o que é que eu tenho de acordo com a editora? A editora cumpriu? Não, eu tenho que acionar, eu tenho que buscar A os meus justiça. direitos. Tem que E acionar a aí, meu justiça. amor, e aí, assim, no meu caso, que eu tenho um livro polêmico, um livro no meio da política, um livro tenso, que deveria ter o cálculo financeiro, a indenização financeira, né, profissional, a indenização pessoal, é altíssima. Com Porque certeza. não tem como mensurar. Como é que pode? Antes da eleição, o meu livro não tá nas livrarias, e depois da eleição também não chegou. O que é que está acontecendo? Né? Absurdo. E Você tem que procurar cadê justiça para ontem. Para ontem. isso? Mas primeiro você tem que saber o seguinte: continuar conversando, você tem que estar produzindo provas, você tem que estar se orientando judicialmente para saber o que é que você vai fazer de uma forma adequada e correta. Não é. Eu estou tocando pau na editora e ainda sou capaz de indicá-la para outras Mas eu já pessoas. toquei o pau Acredite. nessa editora, porque eu fiz um comentário, porque eles chegaram e botaram um link daqueles patrocinados, né? Que obviamente é para o tráfego Sei. pago, para poder. Aí eles botaram assim, venha publicar com a Viseu. Eu peguei e botei um comentário embaixo. Vocês prometem o que vocês não cumprem. Cuidado, que isso dá processo. Eles foram apagar o meu comentário, eu achei ridículo da parte deles. Porque assim, eu acho que se alguém comentar isso no meu Instagram, eu vou debater, cara. A não ser que a pessoa venha me ofender, que aí não for o caso. Vou dizer assim, não, por que você está dizendo isso? Baseado, fundamentado em quê? Né? Eles simplesmente apagaram. Então é acreditado, meu amigo. Quem cala, consente. Né? Se o cara apagou, é Olha, porque alguma coisa aí. você sabe Eles do nosso prometem realmente concurso? o que eles não vão cumprir. Sabe esse nosso concurso, o Papo com o Autor, que está do livro? Sabe?
Eu coloquei lá assim, ó, fiz um anúncio no grupo do Facebook, nos nossos grupos de leitores, e nós colocamos lá. Acho que vou tentar, mas foi aquela imagem que vem a descrição, tudo direitinho, e alguém colocou embaixo assim, ó, é golpe. Alguém botou Foi? assim embaixo, ó, foi. Aí eu falei assim, olha, interessante. Falei, interessante o seu ponto de vista. Você entrou na ficha, você conheceu o link da página Papo com o Autor, você por acaso conversou com um dos membros diretores do Papo com o Autor, você já foi lá na nossa página olhar a quantidade de entrevistas com escritores Isso. de todos os locais do Brasil e a quantidade de coisa que a gente vem fazendo. Por acaso você tem noção do que é que você está falando? É golpe por quê? Porque você simplesmente deduziu que seria golpe? Mas sabe o que apareceu, é? está... É porque Eu hoje em printei a dia, tela. todo mundo, Vai. gatos e diabos, vamos falar no vulgar e popular, vendem curso pela internet. A maioria desses cursos é para ensinar a passar perna no outro, sabe? É golpe. A maioria é golpe. Eu mesma já tomei uns 4 golpes pela internet. Eu vou dizer para você, eu comprei a porcaria lá. O primeiro curso de marketing digital que eu comprei foi um fiasco, né? O segundo, o curso era bom, porém era um curso avançado para quem já estava no mercado. Então eu quebrei a cara porque eu não sabia o que era upsell, downsell, o que era backlink, hotlink. Olha, eu vou dizer para você. Aí eu tive que chamar uma pessoa para poder desvendar a linguiça, né? Para poder aprender. Porque eu comprei mais, foram 4. E tipo assim, eles usam copyright realmente do caralho, porque vende. Porque você entra aquilo ali. O nome disso se chama PNL, Programação Neurolinguística. É aquilo que entra, tem um câncer na sua cabeça. E fica ali, será? E aí, se eu comprar, eu vou mudar minha vida, eu vou ficar rico. E você acaba comprando, cara. Eu tiro por mim, que eu sou assim, macaca velha nessas coisas, de golpe de internet. E eu já caí em 4. Em 4. Achou a oportunidade, já foi. É porque às vezes a gente tá tão desesperado por causa de dinheiro que vai dizer, não, agora eu vou ficar rico, momento agora, e vai lá e pau. E o valor é irrisório, se você olhar, 137, 50, 80, mas eles vão tirando de várias pessoas, e nisso aí eles enricam, entendeu? Esse tipo de golpe. Senhora, quando uma você colega minha, ela colocou... foi milionária, cara, milionária, fazendo isso aí. Ela não dando golpe, mas ela comprou um curso de marketing digital, rateado, né? O custo era 3 mil, aí juntaram assim 10 pessoas para comprar, um só comprou e passou para os outros. Já começou tudo errado, né? E aí o que ela fez? Ela fez o curso do curso. Ela pegou um curso dentro desse e fez. A mulher tá milionária, meu irmão. 1,5 milhão, ela faturou 1,5 milhão. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, me diga o segredo. Ela, Tati, o segredo é vídeo, que ela grava vídeo, já não sou boa, eu travo em questão de vídeo. Mas aí, se você tiver um bom copyright, você tiver uma boa programação neurolinguística, você vende mesmo. Isso é provado cientificamente. Mas, a diferença é que não é apenas o vídeo. Existe também a venda por imagem. Tem pessoas que eu conheço agora. Eu conheço um amigo aqui que está numa competição aqui em Balneário Camboriú para o QWife, né? A plataforma de venda. E eles trouxeram para cá os 15 maiores influencers que vendem de venda do Brasil. Os 15 maiores. Colocaram 3 prêmios, uma Lamborghini e 2 Porsche. De Buenos Aires, ó. Tá aí, ó. Colocaram aqui. Esses caras vendem por dia 1,5 milhão. Por dia, nega. Eles vendem por dia 1,5 milhão. O meu parceiro vende em torno de, por dia, de 830 mil reais por dia. Agora, o que é que ele vende? Ele pega, ele desenvolveu um método de buscar aquilo que está sendo mais vendido durante o dia na internet. Pode ser um pincel de olho, pode ser uma caçola, uma cueca. Olha, esse aqui está vendendo muito. Ele desenvolveu uma estrutura para ele, que ele consegue saber o que é comprar no jogo. E aí ele joga, ele faz o drop daquilo que está vendendo, pega lá do site de A e de B que está vendendo, coloca no site dele. O cara vende aqui, ele vende no site dele, compra no site do cara e manda fazer entrega. Ele não aparece, ele não faz nada, e ele está vendendo absurdamente, sem precisar gravar vídeo, sem precisar fazer imagem. Mas somente você sabe que tem que investir, né? Tem um capital, um certo capital que você investe. Olha, você só precisa ter o site. Quer ver uma coisa interessante? Vou te dizer, você agora nem o site precisa ter. Olha a Shopee. Você faz dropship. Isso, fazia, mas eles cortaram, viu? Eles cortaram muito.
Agora, ele abriu agora para afiliados. Não tá afiliados da Shopee? Isso, para afiliados, É sim. dropship. É dropship. Só mudou o nome. É dropship, amor. Você pode selecionar o material lá e vincular vender ao no seu e orgânico? mandar vender. Para vender no orgânico, Orgânico, você escolhe um exemplo. Me diga uma coisa que você mais vende. Me fala uma coisa que você mais vende maquiagem. só. Uma coisa. Maquiagem. Pronto. Maquiagem. Aí você agora você vai pegar uma maquiagem, o que mais vende lá, que tenha 20, 30 mil unidades vendidas, e você vai fazer com aquela mesma propaganda que está lá sem fazer nada e vai postar nas suas redes. Ó, gente, que gente linda. Você não vai falar nada, mas vai postar nas suas redes sociais. O cara já está lá. Quando a pessoa clicar no link, vai ser direcionado pelo seu link. Chega lá no link e o cara compra. Quem foi que ganhou? Tu. Quem é que entregou? A outra empresa. Tu fez o quê? Nada. Só deu o trabalho de copiar e colar nas tuas redes sociais. Nossa, mas pode fazer isso sem investir nada, sim, pode. Meu amor, é de graça. Tá aí de graça. É de graça. E você começa a fazer. Você abriu o computador aqui agora, começa. Ó, não te falei da minha loja de pesca? Não te falei da minha loja de pesca? Eu faço isso, amor, e não tenho nada. Não tenho nada na loja. Tudo dos outros. Eu tenho Tudo loja, dos mas outros. eu tenho loja física na Shopee, assim, né? O pessoal compra, eu vou pro correio, entregar, fazer tudo. E agora eu estou com parceria com o pessoal na China e eles estão com a entrega. Você sabe que da China para o Brasil são 15 dias, né? O navio gasta 15 dias. Eu trabalho na indústria naval, a minha empresa trabalha dentro do fazendo manutenção desses navios que fazem esses. No Brasil a gente chama de cabotagem e o e-commerce internacional, né? Na linha de naval. Então quando chega aqui. Eu sei o tempo exato que uma mercadoria sai da China e chega aqui, um exemplo, no Porto de Navegantes, quando o material chega aqui. Então eu chego lá e coloco, agora eu estou fazendo a questão de capas de livro, achei uma fonte para vender, capa de livro para você mandar para os seus clientes, por exemplo, quem comprar um livro na minha mão, ou então você produz aí, que é autoprodução, e quem quiser comprar o livro por a capa de livro de R$7, lindas, umas capas mais lindas do que a outra, R$7. Eu estou apaixonada por capa de livro. Pronto, eu vou alinhar, vou colocar isso no meu dropship, né, lá dentro. Para quê? Para que o meu clube Papo com Autor, possa desenvolver produtos de e-commerce, de venda, para atender o nosso grupo. Então, assim, há diversas formas de você poder fazer, você trabalhar o seu produto sem você se expor. Tu não, que tu é doido descarado e está aqui fazendo vídeo falando justamente desse meio. Mas não é a mesma coisa a gente estar oferecendo, vendendo. Eu não vendo meu livro. Eu nunca vendi o meu livro. Eu fiz poucas entrevistas no Brasil sobre o livro. Eu fiz poucas entrevistas no Brasil sobre o livro. Entrevista até gosto de fazer. Eu só não gosto de divulgar mesmo para vender, que eu travo, não sei o que é. Mas é normal. Não adianta, meu amor. Olha, teve gente que não nasceu para ser padeiro. Mas compra o pão e vende. Ué, dá no mesmo. Mas eu sei lá, isso é relativo. Eu, por exemplo, eu sou péssima em matemática e vou morrer péssima. Já em inglês e português eu domino, né? Então, eu acho que a pessoa tem que fazer o que gosta, né? Porque se você faz o que você não gosta, trabalho insatisfeito. Eu penso assim. Não, é justamente isso. Você não tem que se forçar a nada, mas você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Você detesta a matemática. Eu trabalho hoje autônoma, né? Eu sou autônoma, assim, eu tenho loja de tudo, eu tenho, vendo livro, vendo de tudo um pouco, né? Sempre dou aula de inglês, dou aula de português. Por quê? Porque eu não suporto trabalhar em empresa, seja privada, seja pública. Eu não dou para viver com... Assim, até que você converse com as pessoas, porque eu tenho clientes também, eu converso, mas ele de lá ou de cá... Assim, relação com um colega de trabalho é uma coisa... pode me chamar de doida, de diferente, do que quiser. Eu não gosto. Para mim, o ser humano hoje em dia, sabe, é complicado. E eu não tenho paciência, eu não tenho, sabe, para estar de saco. Fofoquinha de trabalho. Fulano não veio hoje. Então, assim, eu já passei por esse tipo de coisa. E eu decidi, eu tava falando para minha mãe, que minha mãe... porque se for para trabalhar em empresa ou pública ou privada, não vai dar para mim, né? Por isso que eu gosto de ter negócio online. E como é que você vai lidar com os seus fãs, né? Os seus leitores? Que eu não vou conviver com eles todo dia, né, amigo? Eu não vou conviver todo dia, né? Não, no mesmo ambiente de trabalho. Você vai para o ambiente de trabalho, veja só. Você levanta de manhã, de tarde e de noite. Você convive mais com seus colegas de trabalho do que com a sua família. É pior ainda, meu amor. Você não tem noção, é pior. Olha, meu livro...
Despesca em 120 dias, eu tenho um problema gravíssimo que eu não consegui resolver de jeito nenhum. Eu converso com os africanos 24 horas por dia. E é eles que é o meu maior consumidor dos meus livros. Eu tenho que conversar. Olha, e aqui a diferença de aqui são 5 horas. A diferença, às vezes 5, 4 horas. Às vezes quando lá amanheceu, aqui, sabe, quando lá tá de manhã, aqui é meia-noite. Mas E é esses aquilo, você caras, está de lá, né? Você está daqui, eles estão de lá. Não é do dia a dia, vendo todo mas dia a mesma pessoa. Isso me estressa, vem sabe? aqui, você acha, e tu ia jogar o celular na parede. Não, Entenda? isso aí não. Mas aí é cliente, meu querido. Cliente é uma coisa. Eu trato meus clientes Mas não é, mas maravilhosamente não é bem. trabalho. Olha, Eu mas não trabalhei é. com, né, com ramo gastronômico e tinha cliente que dizia assim: ah, eu não gosto de comida com isso, com aquilo. Eu fazia tudo do jeito que eles queriam. Cliente é uma coisa, colega de trabalho, meu irmão, é outra. Eu não tenho que tolerar Olha, colega de trabalho, entendeu? eu vou falar uma coisa para você. Quando existe uma coisa no nosso meio literário que chama-se fã-clube, sabe Hum. bem? No dia que você manter, quando você entrar nessa linha do fã-clube, com a personalidade chata que tu tem, tu sabe o que é Ah, que eu vai tenho. acontecer contigo? Ou você vai enlouquecer, ou você vai desistir do meio. Porque eu tô falando Não, de mas aí eu tenho processos. um grupo de fã-clube também, eu tenho de. É outro que eu criei no Facebook, enfim. Mas, assim, a gente. Mensagens, eu não sei se você está conseguindo captar o que eu estou falando. Uma mensagem na internet, pra você foi uma coisa. Antigamente eu me estressava, xingava, não. Deleta, cara. Deleta, acabou. Agora você conviver com cobra em ambiente de trabalho, meu querido. Gente falsa, gente invejosa. Todo Olha, dia. você não deleta E nada. É sabotar aí, da hora que você entra até a hora que você sai. Eu vivi isso na amiga, pele. Eu não dou não, para trabalhar em empresa privada, definitivamente. Eu não, olha, só se eu olha, tivesse passado dificuldade na vida, que não é o caso, né? Enquanto eu tá puder aqui, trabalhar do jeito que eu tô ótima, do jeito que eu tô. tá Sabe? aqui, Eu não olha, pretendo nunca mais. Nunca mais. hoje eu tive que subir numa estrutura, e nessa estrutura eu tive que orientar o pessoal a poder fazer um tratamento de ferrugem, como é, alinhamento de um cabo, e também o trabalho em rapel para poder trabalhar para fazer esse tratamento e pintura desse Uhum, material. Tive que fazer isso hoje. Isso aqui no Porto. Quando você entra no meu, né, que é o mercado naval, e que eu tenho que estar subindo, eu tenho que estar descendo, eu tenho que estar fazendo tudo isso, e eu tenho depois quando eu saio de lá, eu venho aqui para o mercado literário, que é o nosso bate-papo, que é essa nossa, que é quando é com vocês escritores a gente vem conversar aqui. Acho que vocês não tomaram noção que é a responsabilidade de se tornar um escritor, porque vocês não entenderam o tamanho do problema que é ser um artista. Ser um escritor é ser um artista. Muitas uhum. pessoas querem ter sucesso na vida, mas estão querendo botar as suas ideias. Um exemplo, você está certíssima de dizer assim, eu não quero isso. Mas você não tem o direito. Olha o louco que eu estou falando, o outro baiano está falando para você. Você não vai ter nunca o direito de você abrir a boca e dizer assim, olha, eu não quero falar com essa pessoa aqui não. Sabe por que não tem como? Porque Uhum. a artista, a criadora de livros, a futura criadora de minisséries, a pessoa que vai sair do Brasil para crescer, aparecer lá, como aquele Rock, né? Como aquele filme O Lutador Rock, que ele começou Uhum. com aquele filme lá, que é mais ou menos isso que todo artista ele tá almejando. Se você não mudar a sua mentalidade hoje, aí é onde vem a coisa. Sabe por que o sucesso não chegou ainda para você? Porque você pegou o sucesso e trancou todas as portas da sua vida para ele. Porque tem pessoas que querem ouvir você como artista e quer ver e pessoas que necessitam da atenção do artista, necessitam da, do carinho, do carisma, da arrogância, da prepotência, do cuidado. Todo mundo precisa dessa parte do artista, mas do artista jamais, jamais, se ele não entender qual é o papel dele nesse processo, ele não vai crescer. Mas ele vai crescer porque ele não é competente? Ele não vai crescer porque ele não está se esforçando? Não, é porque ele está fechando uma porta que o universo traz. E aí você sabe bem o que eu estou falando, que é o universo da comunicação entre as pessoas e você. Não tem o que eu e você no pessoal, a gente pode se dar tapa,
Eu posso ver tu chegar bêbado em casa, o cachorro lamber tua boca. Eu posso. Eu posso. Miserável, subiu na cama. Tu não viu? O miserável, você aproveitou que eu tava bêbada, subiu na cama e foi dormir comigo. Tu não Tá aqui viu? Como deitado é que dele. pode? Então, Ele assim, tá aqui, você fazendo pode, de saber que eu tô falando dele. olha, você pode passar por qualquer situação, mas quando nós entramos na vida profissional, quando nós entramos na busca pelo sucesso, ou a busca pelo sucesso não entra nas nossas vontades. É aí onde é que está a miséria da Ô, coisa, amigo, nega. mas veja bem, tem casos que os artistas também não sabem lidar com isso, como é o caso de Whindersson Nunes, né? Você viu aí que o cara estava em depressão porque Isso. hater. Você acha que eu, artista, vou me importar com hater? Você sabe como é que eu defino hater? Uma pessoa frustrada, invejosa, que nunca teve nada na vida e aí ele quer ofender aquela pessoa para poder se sentir melhor. O hater define em uma palavra. Então, assim, eu sei que cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Eu já fui como ele, Uhum. como o Whindersson Nunes, que me abalava, que alguém falava alguma coisa ao meu respeito. Aquele filho da puta, né? Hoje para mim, como minha avó diria, enquanto os cães ladram, a caravana passa, né? Então, Eu não, eu já sou ela diferente. dava Olha, eu sempre tapa, fui o amigo, cara que o mundo entendeu? pode, olha, pode chegar, você, qualquer ser humano pode chegar na minha cara, pode brigar, pode esculhambar, eu tô com essa mesma cara aqui normal, ó. Pode espernear, tá? Eu tô aqui A calado, eu minha não cara pra discuto, bater, eu ele não vai apanhar, brigo. né? Agora, Não, pelas redes sociais, ele pode dizer o que ele quiser, porque eu não ligo mais esse não, negócio de rede social. pessoalmente, ei, pessoalmente, e assim, pessoas que convivem comigo, sabe que eu sou, é assim, pessoalmente você pode vir dizer o que você quiser na minha cara, não quer dizer nada. Olha, você pode na minha cara chamar de vagabundo, de corno, de viado, de filha da puta, de ladrão, de traficante, Aí você qualquer pegou coisa na minha pesado. cara. Na minha cara, você pode fazer isso. Eu vou dizer assim pra você, ó, tá certo. Você sabe por quê? Isso não me abala e eu continuo tendo um objetivo. Eu não me impo- palavras não bota comida na minha mesa. Com certeza, tem que pensar assim, senão, mas a maioria das pessoas se abala. Eu tive uma colega minha que Não, eu ela conheço ficou uma gente. vez por Eu causa de um conheço. comentário que fizeram numa foto dela, dizendo assim: seu cabelo fica melhor de outra cor. Pronto, a menina acabou a vida dela. Aí você acha que eu tô feia e você acha que de criatura vai viver. Porque tudo que você fizer, sempre vai ter alguém para criticar. Você pode ser o exemplo mundial, mas sempre vai ter alguém Claro. para falar mal. Então Eu eu tô acabei, fico eu dane-se não para todo acabei mundo. de falar do. Ó, meu nariz é quebrado. Dá pra ver o arco? Meu nariz é quebrado, ó. Não Torado aqui, percebi. ó. O nariz é torado aqui, ó. Fake é a gota. Eu não falei do nariz de Anitta? Eu não acabei de falar do nariz, E a eu não Anitta, acabei de falar. a Anitta, a Anitta é rica e bem sucedida porque ela não liga pra ninguém. Quem quiser que fale dela, ela não tá nem aí. Ela tá Então, assim, buscando dinheiro, fazendo sucesso. sempre, sempre vai ter. A questão, meu amor, é que não é o que as pessoas vão falar. É o seguinte, como é o nosso comportamento diante da situação para onde nós Isso, estamos nos exatamente. colocando. É assim, para onde é que você quer ir? Onde é que você quer estar amanhã? O que é que você está fazendo hoje? Vou falar de novo. O que é que você está fazendo hoje para estar amanhã sentada no local onde você merece estar? Mas assim, viu, Olha, Rodrigo? ó, Tati. Comentário nunca me abalou. Teve uma pessoa aqui na minha cidade que teve um comentário de uma pessoa que disse assim, que eu já estava numa certa idade, né? Olha só que comentário invejoso e ridículo. E que eu usava short curto. Eu falei, meu amor, você tem que entender o seguinte. A pessoa que falou, tinha 20 e poucos anos, entendeu? Eu digo, você nem Acabou de morrendo ver, para nascer Arroio. de novo, tu vai dar em Acabou de mim. ver, Então você Arroio. tem mais a que falar isso mesmo. Entendeu? Eu ando de short porque eu sou linda, maravilhosa, perfeita, gostosa. E até o tempo, se eu quiser, eu tomo. Então, só pra ela. Então, assim, Ai, acha que isso vai me abalar porque você tá velha? Porque já chegou a idade. Gente, eu tenho a idade que eu quiser. Não é porque eu tenho 40 anos que eu tenho que me comportar como uma mulher de 40 anos. Eu tenho mais de não, 40, eu me comporto como uma jovem de 18. É um problema meu. Agora, quem estiver gostando, nos incomodar, que se mudem assim. Entendeu? Agora, aí se fosse outra pessoa, não, vou me acabar porque eu não posso estar de short. Não, eu não tô nem aí, porque enquanto elas falam, mais linda eu fico, mais bonita eu fico, malhada, mas, trabalhada, mas eu não tô nem aí com o que falam. o que é que você está fazendo hoje? Olha só, Tati. Hoje, o que é que você fez ontem? O que é que você fez hoje? Para você estar amanhã. Talvez é uma pergunta que ninguém se faz. Uhum. Ninguém se faz. Tem uma pessoa que eu acho que entrou aqui, foi a Sandra, né? A Elisandra. A Elisandra é minha ex-esposa e amiga.
tá? Ela mora na Bahia, Da Sandra é, Matos, né? isso. Isso. Ela é a mãe da razão da minha vida. Ela que me deu o maior presente da minha vida, que é minha filha, Sim, que vai né? fazer Quantos agora anos? 10 aninhos. Mel. Mel tem 9 anos, já que vai fazer agora Ah, da 10 anos, idade da dia 12 de minha, dezembro. da idade da Então, minha. assim, minha filha, ela perguntou para mim ontem, eu acabei não atendendo a ligação dela, não vi também a ligação dela, estava conversando com meu irmão aqui, e acabou perdendo a ligação, ela deixou um áudio perguntando assim, pai, por que é que o senhor botou o meu nome de Mel? A professora mandou perguntar, mas por que o senhor colocou meu nome de Mel? E aí eu respondi para ela o seguinte, porque quando a mãe dela engravidou, no dia que a mãe dela engravidou, eu falei, nega, você tá grávida. E é uma menina. Ela tá repreendida. Ah, vira essa Então, boca para lá. bruxa, viu? Igual a mim. E aí Você é bruxa, foi sério, eu já sabia que era menina. A gente já começou a comprar as coisas da menina, sem ela saber que era não. que Você é tinha bruxa, eu não sabia. a menina no meio. Eu tinha certeza absoluta como ela ia vir. Eu trabalhava em Salvador durante o dia. Eu saía de casa de madrugada, pegava o ônibus lá em Tucano, meia-noite, chegava de manhã em Salvador, 5 horas da manhã, trabalhava o dia todinho em Salvador, voltava no carro de 10 horas da noite, chegava 2 horas da manhã em Tucano, passava o dia em Tucano, viajava à noite de novo. Eu fiquei assim durante 2 ou 3 anos da vida de Mel, Você tá direto morando nessa perto de vida. Laguna aí, não, né? Navegantes é perto de Não, Laguna, né? só que eu tô em Balneário Camboriú, em Balneário Hum. mesmo, É perto de em Balneário Florianópolis, mesmo. pertinho. Próximo a Floripa, aqui. Então, assim, quando minha filha nasceu, eu falei, aí ela falou, como é que vai ser o nome? Ela queria Melissa, não sei o que. Eu falei, não, o nome da minha filha é Mel, porque A ela veio para Melissa adoçar a Pereira. minha vida. Aí eu falei, o nome dela é Mel. Por quê? Só, não, é só Mel, porque ela veio para adoçar a minha vida. Ela não veio para outra coisa, ela mudou meu contexto de vida. Por mais coisas erradas que a gente vem fazendo, que a gente erre, que a gente soube, a gente vem tentando acertar, existe alguém nessa terra que Deus colocou para me orientar, e essa pessoa é minha filha. Eu trabalho por ela, eu assim, se eu quero deixar alguma coisa, é por ela, mas eu tenho que me tornar o sucesso primeiro. Eu perguntava assim, sempre falava, eu e Sandra, a gente conversando, sempre na linha, eu falava, olha, filha, você tem que entender o seguinte, onde é que você quer estar amanhã? Eu não vou conseguir fazer nada por você, minha filha não vai, você não vai conseguir fazer nada por mim. Nós temos que se lascar agora que tem oportunidade, que a gente ainda tem um teto, que tem saúde, que tem tecnologia, que tem meios para a gente poder se preparar para que o sucesso chegue amanhã. Só que a gente fica botando tanta desculpa na vida. A gente bota É. desculpa do tempo, a gente bota desculpa da dificuldade de acessar um celular, a gente bota desculpa de acessar de porque não tem um carro, porque não tem uma moto, porque não tem uma bicicleta, porque a gente não tem nada, e a gente com condições. Olha esse menino Wesley. O Wesley foi jogado fora, a avó pegou ele para poder criar. O moleque que passou por dificuldade começou a falar agora. E o cara, com tanta dificuldade que ele teve na vida, o cara publicou esses 2 livros. Está lançando o segundo livro agora. E a gente tem uma coisa, e ele sabe, eu estou conversando com ele sabe aonde ele quer chegar. A pergunta é, onde é que você quer estar amanhã? Onde você quer estar amanhã? Você está se preparando hoje? Será que a pessoa que você é hoje vai conseguir estar amanhã do jeito... Observe bem, Rodrigo, do jeito que eu sou hoje. Tá? Será que eu consigo entrar nos locais onde eu mereço estar? Com a minha Claro, né? personalidade? Olha só, né? Eu tive que... Nega, você não tem noção. Eu tive que mudar bastante. Eu tive que ser... Eu tive que mudar bastante. Eu era um cara muito crítico. Eu era um cara... Eu comecei mudando, fazendo trabalhos sociais. Eu sou anti-trabalho social. Mas hoje eu como escritor, eu Sou hoje como anti-terapia. profissional... Eu detesto terapia. Olha que eu fiz psicologia. Mas se alguém falar pra mim, venha fazer terapia, eu mando pro quinto dos infernos. Porque eu nunca precisei de terapia. Ah, ei, como você É não uma quis coisa que eu jogar não carta, entro. E olhe que eu bora vou me formar ajudar. em psicanalista, viu? Vou ser psicanalista. Mas Tatiana, para procurar um psicólogo, eu não procuro, não. É Mas você perda de pode tempo. pesquisar. O terapeuta está aqui à disposição para bater um papo com Não, e teve uma você. colega minha que falou assim: olha, meu filho fez tratamento com psicólogo durante 5 anos, cada ano com um diferente. Ele não mudou nada. Aí, sabe o que foi que ela disse pra mim? Ah, porque você não encontrou psicólogo. Eu digo, minha filha, você acha que eu tenho tempo de estar procurando psicólogo porque eu não tenho uma figura competente para atender? Faça-me o favor. Faça-me o favor. Ah, E, tipo assim, eu cheguei ao fundo do poço, eu tive um problema, né? Que eu cheguei ao fundo do poço e com minha autoterapia, eu mesma, comigo mesma e meus botões, eu consegui sair. Então, assim, eu me uhum. acho autossuficiente, sim, para isso. Ah, não, porque você estudou psicologia. Independente de eu estudar psicologia,
Primeiro, Mas a é o medo. autoterapia partiu de mim, É o né? medo, Foi é eu o que medo. Para a gente cheguei poder se eu conhecer, cheguei à tem que conclusão, cuidar. eu falei, não, chega, eu tô sofrendo, não, acabou. Bora parar aqui, é a hora de levantar e dar a volta por cima. Mas tem pessoas que realmente precisam de ajuda, precisam estar ouvindo o outro estar falando aquilo. Mas esse ditado que o mundo precisa de terapia, isso é radical demais. E eu não gosto de radicalismo. Sabe? Eu não gosto Olha, de radicalismo. eu estou escrevendo um livro, estou reescrevendo um livro, botando algumas coisas, chamado Livro Foco. E aí eu estou trazendo uma situação que a psicologia desgraçou o homem. Nós homens, o macho, acaba macho. A psicologia desgraçou o homem. Porque agora a psicologia, a psicoterapia, e a psicoterapia começou a dizer que o homem tem que ser sensível e ele tem que chorar. O homem tem que chorar para desabafar. Aí virou essa desgraça que é hoje em dia aí, ó. Não consegue ir atrás do emprego, não consegue trabalhar com nada, se for demitido é depressão, se largar, se separar é a morte, se por acaso tem uma nota reprovada ali, se a mãe não der o celular, o mundo acabou, e se por Verdade. acaso o namorado lá virou a desgraça. Não tem mais homem nessa praga de mundo, tá virando um inferno, porque ele tem que ser sensível agora. Antigamente, sabe qual era a sensibilidade que meu avô deu a meu pai? Pau. Lugar de Pau, homem é eu trabalhando. não me Lugar arrependo, de não. homem é construindo. É construindo a Hoje, família dele, é hoje os construindo o filhos têm que futuro bater na dele. cara da gente e a gente dizer que tá lindo, tá maravilhoso. É assim. A Porque se você escutar, psicologia. por isso uma vez eu vinha com meu filho aqui, aí ele começou a me responder. Eu falei, se você me responder, eu vou lhe meter a mão. Aí a mulher falou assim, olhou, falei, olha, aqui é promoção, viu? Toma dois, leva um. Apanha ele quem se meter. A mulher, ó, saiu fora. Porque assim, hoje você não pode falar. O mundo hoje tá chato. O mundo tá Pronto. chato. Você não pode comentar, Papel, tudo é preconceito, tudo é isso. Eu não aguento mais. pa- É por isso que resolve. papel da Por isso que resolve. psicologia. Não, papel da psicologia, essa mudança que está acontecendo, esse contexto da Psicologia é outra mudança da coisa. Eu personalidade estudei do homem. psicologia. Eu fiz 6 semestres. Você precisa ver o tipo de profissionais que eles são. Ah, mas é normal todo mundo falar errado. Não, filho, não é não. Você entrou numa faculdade, uma pessoa fala classe. Eu tinha uma colega que ela falava, olha, a gente foi numa classe. Eu ficava assim, meu Deus, eu ficava dando risada na sala. É Problema, normal. pastora, um universitário falando isso é um absurdo. Quem quiser É, achar normal, quem quiser romantizar, eu acho um absurdo. Eu dava risada, eu dizia, é. gente, um professor escrever, não saber o que significa o ato do escrutínio. O que é o ato do escrutínio, professor? Não sei. Era isso que tinha na Olha, faculdade, né? em 2001 foi o atentado do 11 de setembro, não foi? Isso, 2001, 11 de setembro. viu? Em setembro de 2011, eu fui Eu nem tinha. convidado, a participar do memorial do 11 de setembro em São Paulo, como um palestrante. O Corpo de Bombeiro fez o evento e tal, e eu fui para São Paulo por uma escola técnica de um amigo meu que a gente organizou, ele me mandou, a gente recebeu o convite, eu fui participar desse seminário lá, do 11 de setembro, aonde Don McDonald, que era um dos bombeiros, chefe do bombeiro na época, ele foi palestrar. E aí conversa vai, conversa vem. O que eu ouvi de advogados, olha, São Paulo, está botando aqui numa mega capital, Uhum. advogados, bombeiros profissionais advogados falando crasse, Graças, não, sendo é classes, absurdo. olha, É um classes de absurdo. incêndio, e eles falando crasse. E eu comecei a entender que, assim, eu tenho que me colocar, de certa forma, no meio de algumas pessoas, não é pelo conhecimento que eles têm, que eles deveriam estar falando. Eu sou apaixonado por Ariano Suassuna. Para mim, o ícone da literatura do Brasil e o ícone da literatura do mundo, para mim, é Ariano Suassuna. Eu sou apaixonado por ele. Mas o livro dele sobre dialetos do Nordeste, né, a escrita dele, que ele trata muito. O livro dele, O Alto da Compadecida, né, que se transformou o Ah, grande. todo mundo gosta daquele filme, eu não suporto, eu nunca gostei. Eu sou fã, porque olha, o livro ainda é 100 vezes melhor do que a peça A teatral. peça, eu não gostei da peça. Todo mundo gosta, adora eu. Cultura que ele traz na literatura. Pronto, vou te trazer o Wagner. O Wagner traz agora o dialeto, né? Os dialetos, nos livros, nos dicionários de dialetos, que é o dicionário deles. São uma coisa tão rica. A gente pode não concordar porque vai falar assim, é porque. Não, nega, acredite, cultura.
Pode ser difícil acreditar, mas é Não, eu cultura. sei, mas aí ele está falando especificamente sobre isso aí, que a gente sabe que aqui tem a questão da linguagem coloquial, aqui tem a questão do Estado que muda, mas você pagar, meu querido, uma faculdade para um professor falar errado é o cúmulo do absurdo. Não, eu não vou, isso não entra na minha cabeça. Outra coisa, todos Pior os que tem. critérios da faculdade deviam ter correção ortográfica, porque não se forma um médico, um profissional que vai escrever dose com Z. Dose com Meus, Z. a- É dose, dose com Z é dose. meus amigos, essa daí é a Tati. Isso é chata. Só quem suporta isso daí sou eu no privado aqui, viu? E eu, diga- Pior que e é eu mesmo, viu? indicaria você. E Só eu você vai indicaria entender meus vocês que filhos, que ela que perde a cabeça comigo. puxem a conversa nela no privado aí. Puxem a conversa dela. Chegue no direct dela depois e comece a fazer perguntas para ela Não, sobre mas o eu fico livro assim, dela, sobre o conteúdo dela. Que vocês vão ver. Aqui assim, a gente vai dormir. Eu já não durmo, né? Quando eu vou chegar do eu trabalho, também só tô vai vendo dormir os 1 hora, vídeos. 2 horas. A gente tá conversando às vezes até 10 horas da noite, quando eu não tô de serviço, tem mensagem de um, aí eu pergunto logo, tá viva? Né? O que é que tá, onde é que tu anda? Ele E não bebe agora fim de tá semana, ainda estudando. as cachaças de E final de essa semana. semana ela tomou uma cana tão invocada que até o cachorro dormiu com ela. Até... O cachaça subiu na cama, que eu nem vi a hora. Quando eu fui ver, ele já tava lá. Miserável, tá olhando aqui, ó, sabe que eu tô falando dele. Cachorro miserável, Tati, viu? Tá aqui olhando pra mim, sabendo que eu tô falando dele. olha, passe para o pessoal aí, que a gente tá com 2 psicólogos aqui, 2 analistas, dois psiquiatras ainda não, tá? Mas 2 terapeutas tratando de diversos Psiquiatra. problemas. Mas passa para o pessoal a questão dos seus livros, os que estão aí na sua mão, e fale de cada um deles, dá um pitaquinho e fala como é que o pessoal vai conseguir comprar esses seus livros aí. Tá com Ele o me chama, pau? olha, se a pessoa quiser comprar o primeiro, acha pela plataforma da editora, que é a Pod Editora, né? Foi como eu te disse que eu publiquei o primeiro tudo como mando figurino, até porque eu não sabia Uhum. nada de edição independente, eu não sabia como Só não diagramar, é uma mandou o coisa link bem. para mim ainda. Só não mandou o link para mim ainda da editora. Vou mandar a Pod, Pod de podar, né? Pod Editora. Uhum. E aí eles vendem o livro lá pelo link. Agora, o segundo livro só acha comigo, porque foi independente, né? Eu tenho Uhum. pouquíssimos exemplares, porque eu vendi todos no coquetel que eu fiz aqui de lançamento. Agora, assim, se eu quiser mais, alguém quiser pedir, eu não tiver, eu vou ter que ligar para o rapaz da gráfica para imprimir, porque já tem um modelo lá. Na verdade, assim, Isso. a Emiliana Vaz, que entrou aí na live nesse instante, foi ela que me ensinou. Tem a questão da diagramação, que para mim é um pouco chato, você tem que formatar em formato A5, aí Isso. tem que para de É. página. Aquilo é um pouco chato, mas eu manjo muito de Word. Então eu sei. Inclusive, eu discuti até com um cara aqui, porque ele falou assim: ah, mas um livro que é bom, ele não é publicado em Word, é publicado em não sei o que. Eu falei, meu querido, quando eu compro um livro, é para ler. Não é para saber se ele foi publicado em Word, na puta que pariu, não. Eu compro um livro para ler, né? Como é a Pô, teve história? um Me dia conta isso daí que eu não soube não, dessa. ele Não vem soube dessa. dizer que o Word não era certo para fazer. Eu digo, sim, você é o quê, pelo amor de Deus? É do Inmetro? É, porque eu não sei, não tô entendendo isso aí. Eu não compro o livro pela capa, eu compro o livro pela sinopse, pela história. Se eu pegar esse livro aqui, ó, e eu ler aqui o fundo dele, ó, eu vou pegar esse livro aqui, aí eu vou ler aqui atrás, né? Aqui tá a história do autor e Uhum. tudo, mas tem aqui a sinopse do livro. Eu gostei, meu amigo, eu compro na hora. Ele pode ser quanto for. A Revolução Luciferiana. Eu tava louca por aquele livro. E o livro mudou minha vida. Eu li o livro mudou minha vida. Eu fiz o diabo para conseguir aquele livro. O livro custava R$ 400. Eu falei, não tem como eu comprar um livro. Ele é uma relíquia. Aquele livro é uma relíquia. E aí o meu filho chegou e falou, mãe, eu consegui um PDF aqui gratuito. Eu disse, você tá brincando? Não. É mentira, isso aí faz para mim agora. E tipo assim, o livro, eu comecei a ler, eu não conseguia parar, sabe? Era tudo que eu já pensava. Era como se fosse uma autoafirmação de tudo que eu já pensava. Sabe? Porque quando eu saí da religião, na verdade eu nunca fui cristã, eu fui criada numa família cristã. Mas fica aqueles dogmas, aquela questão da caverna de Platão, de você ficar com aquele medo. Ai, será que eu estou sendo castigada? Porra, será que isso não está dando certo na minha vida? Porque aquele Deus. E depois que eu li esse livro, cara, eu vi que tudo que eu pensava estava fundamentado ali. Então, assim, tem livros que ele podia estar numa capa em preto e branco. Mas tem gente que, para vender seu produto, porque eu sou editor, eles querem botar tudo. Porque o papel tem que ser sulfite, porque não sei o que tem que ser assim. E eu não ligo para isso, eu ligo para conteúdo. Eu ligo para conteúdo. Se o seu livro for bom, você passou hoje um livro seu, né, do policial, do tiro. Se eu ler a sinopse, se eu gostar, eu vou querer ele a qualquer custo. Rodrigo, quanto é? 100, é 200? Eu vou querer. Eu não quero saber. O que vale para mim é isso aqui, ó. É sinopse. É isso aqui. Agora, se a capa é feia, é bonita, tá em pergaminho, tá em sulfite, tá em A4, isso aí não faz. Para mim não faz diferença, sabe? É complicado, Mas manda pro pessoal. Fala do teu primeiro trabalho,
o que é esse primeiro trabalho, o segundo, e eu estou sabendo que vem o terceiro, o quinto e o sexto aí. Mas vai no primeiro. O quarto, eu já estou preparando para sofrer processo, viu? Já, né? O quarto, eu vou meter o pau, literalmente, né? Nessa questão desse dogmatismo religioso, pragmático, ridículo, né? Que quer é o dominar direito. as pessoas, que quer dominar, que quer prender, que quer castigar, que quer castrar. E eu tô, ó, descendo a bomba mesmo. Estou preparada para os processos. Até porque quem não tem processo não é famoso. Não, Menino pois é, gentil meu, tem. eu tô lascado. Eu agora, por conta do meu livro Atentado ao STF, eu já estou respondendo um processo criminal Ô, cabeça de contra ovo não foi atrás de você, não? Não. atentado antidemocrático. O meu livro Ele tá indo tá atrás de sofrendo todo sanções mundo, por viu? conta disso. Diz que Pois é. cabeça de ovo tá indo atrás de todo mundo, viu? Meu Eu, filho. eu acho que eu vou descer para Itabuna para me esconder lá próximo. Olha isso aí, não, porque eu não, política eu não me envolvo muito, não. É que nem futebol, cada um tem seu time, Eu né? Cada vou, um. Eu botei eu vou até me nas minhas redes esconder. sociais. Se você votar em Lula, você continua meu amigo. Se você vota em Bolsonaro, você continua. Eu não me envolvo com política, porque eles estão tudo ricos e os que mais brigam são os que mais estão quebrados. Pode saber, pode ver. Quem mais briga com política está tudo errado lá. Entendeu? Hoje eu falei hoje no grupo, nós tivemos hoje no grupo e eu comentei com ele hoje o pessoal. O pessoal estava com uma Jovem, ideia no grupo de falar do governo de A, do governo de B, que era fundo, que não tinha isso. Eu perguntei assim, ó, e o ninguém está pessoal ficou produzindo brigando, nada, cara, por causa disso, brigando. vocês não Devia ficar. produzem nada, não tem um projeto que preste, não consegue lançar nada lá no site da Lei Rouanet e ainda fica criticando o governo se não consegue produzir nada que preste, pô. Exatamente. Quer criticar uma coisa quando você não é um agente transformador. Olha, seja um agente transformador na vida de uma pessoa que eu vou lhe dar o direito de você poder falar sobre determinado assunto. Se você não é um agente transformador da situação, não opine não. Que hoje eu tive um projeto aprovado hoje, e aí eu falei com o empresário, e o empresário conversando, pô, Rodrigo, eu gostei do seu projeto, assim, estava conversando com ele, ele falou, olha, eu estou há 4 anos, não, eu estou há 10 anos dentro dessa plataforma, e eu estou há 4 anos tentando achar um projeto para investir, não tem. Não tem. Então, ou seja, o seu livro pode ser um livro espetacular e você vai brigar sobre política, você vai brigar sobre religião, mas você não está lá na plataforma da Selic, lá da Lei Rouanet, para buscar investimento que o cara quer pagar pelo seu projeto, mas seu projeto está na mesa e você está discutindo com um bando de infantos juvenis, se achando especialista da situação e não vai buscar botar um projeto de utilidade, que um exemplo, o seu livro sobre a questão dos dogmas de religião, isso e aquilo, pode se tornar um livro de utilidade pública. Um livro desse, um projeto desse, era para estar lá dentro. Por que esse projeto não está lá dentro? Por que não começou a elaboração para conseguir? Eu ainda não terminei, não. Eu ainda estou no primeiro capítulo desse livro, são 11 capítulos, né? Já tem os capítulos, já estão prontos. Aí tem até um que fala assim, síndrome de mundo cor-de-rosa, né? Que é esse negócio de bondade absoluta. Empatia. Eu não aguento mais isso, sabe? E aí tem um capítulo que eu tô descendo a madeira nisso aí mesmo, botando para quebrar quem gosta, gosta. Até porque eu não escrevo livro para ninguém gostar, né? Eu escrevo livro pelo que tá dentro de mim, pelo que sai, pelo que eu gosto, entendeu? Agora, claro que sempre vai ter um nicho, né? Vai ter sempre aquele público, porque todo mundo tem um público. Se você escrever conto erótico, vai ter um nicho de conto erótico. Se você escrever conto de comédia, vai ter as pessoas que gostam. Sempre tem um nicho. Até clube, se você montar um clube de satanismo, você vai ter adeptos do satanismo no seu grupo. Né? Todo mundo tem seu nicho diferenciado. O nome disso é sociedade. Isso. O nome disso é sociedade. Vai ter sempre envolvimento no meio. Então, assim, as pessoas estão querendo brigar por uma coisa que não consegue ser agente transformador. Não, e não adianta você brigar para incutir uma coisa que já... Por exemplo, eu sou uma pessoa de ideia formada. Se eu tiver, não a respeito de tudo, que eu também não gosto muito de mudança. Para mim, você pode até mudar em algumas coisas, mas para mim, quem muda o tempo todo não é digno de confiança. Você não pode confiar em metamorfoses ambulantes. Ficou bonitinho na música de Raul Seixas, mas uma pessoa que muda o tempo todo, você não pode contar com essa pessoa. Porque uma pessoa que hoje é Bolsonaro, amanhã é Lula, amanhã é fulano, amanhã é ciclano. Sabe? Você vive numa constante... Sobe e desce. Então, assim, essência não se muda. Essência não se muda. Essência você nasce com ela. É inerente à sua pessoa. Certo? Então, você pode mudar algo. Tipo, uma coisa que eu aprendi na minha vida foi a fazer julgamentos. Eu não julgo ninguém hoje em dia. Você pode dizer pra mim que você é o que você quiser. O direito é seu. A vida é sua. O que você não me diz respeito. Eu julgava muitas pessoas e eu comecei a pagar na mesma moeda. Ou seja, as coisas que eu julgava, eu comecei a fazer.
eu dizia assim, fulano faz isso, e eu ia fazer a mesma coisa, entendeu? Então foi uma coisa que eu aprendi com meus erros e eu mudei porque eu vi que era legal pra mim. Mas não adianta a pessoa virar, Tatiana, você tem que mudar esse seu jeito de falar na cara. Não, porra, eu me acho ótima sendo assim. Eu sou autêntica, a autenticidade é tudo. Hoje em dia, as pessoas são falsas, dissimuladas e todo mundo acha bonito. Quando você vê uma pessoa autêntica, você já é tida como doida, como desequilibrada, como problemática, como confusenta, mas eu não tô nem aí. Então isso aí é uma coisa que é inerente à minha pessoa, é minha essência. Eu não vou mudar minha essência para agradar a OB, né? Agora, claro que os erros a gente vai aprendendo, não é também assim do dia para noite. Você não pode mudar do dia para noite. Você tem que aprender, quebrar cara uma vez. Você quer ver coisa que eu erro bastante é com meus filhos. Às vezes eu comecei a ver que eu estava dando para meus filhos a mesma criação que eu tive. E tinha coisas que eu não queria. Eu digo, não, porra, eu tô repetindo de novo o que meus pais fizeram. Muitas coisas foram válidas. Mas, por exemplo, a questão de religião. Eu fui obrigada a ser cristã. Por isso que eu tomei pavor. Meus filhos, meu filho de 14 anos, ele disse que é ateu. Mãe, eu sou ateu. Ótimo. Minha filha é católica. Eu sou bruxa. E todo mundo se respeita, entendeu? Todo mundo se respeita. Então, o legal é haver o respeito, é isso aí. Eu não vou pegar meus filhos e botar numa caverna de Platão abraçado, porque... Não, porque o certo é você ser assim. Não, eles vão se descobrir. A única coisa que eu instruo aqui é a questão de droga, né? Porque droga é um caminho sem volta. Você entra, pra você voltar. Meu pai... Se um filho Meu pai foi seu... juiz conciliador do crime lá em Jiquié, e ele disse que dos casos de usuário de crack, era 1 em 1 milhão, eram irreversíveis. A maioria das pessoas que entram do crack não saíam, né? Se um filho então, meu seu medo com entrar meus no filhos mundo hoje da é esse, é droga, droga. se um filho seu entrar no mundo da droga, já que já é homem e mulher, né? Que é um casal que você tem, se achar no direito de entrar no mundo da droga, bota uma mochila nas costas e fala, sai de casa pra você sustentar lá na rua a sua miséria. Porque se já tem atitude, se já tem essa atitude de querer, olha, não vai, eu vou deixar um recado aqui. Não fiquem vocês achando que a maconha é bacana, que o crack é bacana, que a cocaína é bacana, tal, que é medicinal. Não tem volta. Olha como sua vida tá. O cara que tá fumando beck hoje, sabe, né? Esse cara que tá fumando beckzinho hoje. Olha como sua vida tá. Talvez você esteja financeiramente muito bem. Talvez você esteja aí financeiramente, mas como é que está a sua vida pessoal, sua família, a vida familiar? E tudo está entrelaçado e desgraçado por conta da facilidade com as drogas. As drogas já dizem um caminho sem volta. Uma vez que você entra lá dentro, só um milagre para tirar você desse inferno. Não é fácil. Eu tenho meus filhos, eu tenho 3 filhos homens e tenho minha pequena. Se um deles escolher esse caminho, quem escolheu foi quem? Eu não escolhi. Eu não escolhi. Nenhum filho meu me viu botar um cigarro na boca, nenhum filho meu me viu botar uma maconha na boca. Os pais têm mania de se culpar, né? Pelo que acontece com os filhos. Aí quando um filho faz uma coisa errada, os pais perguntam, onde foi que eu errei? Mas você tem 2 filhos, e às vezes um vai pro caminho certo e o outro vai pro caminho errado. Não tem nada a ver, isso aí é inerente também. É a índole. índole. Não adianta. E a influência. Aí minha mãe e meu pai têm 2 filhos, eu e meu irmão. Nós somos completamente diferentes, sabe? Que não tem nada a ver, nem parece que saiu da mesma barriga, porque meu irmão é totalmente diferente de mim. Uma pessoa calada, que não se envolve em problema, que não abre a boca para opinar em nada, para ele tudo tá bom. E eu não. Eu sou aquele tipo, eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda, sabe? Se a pessoa me infernizar, me sacanear, não tem conversa. Né? Eu mando pro quinto dos infernos, não tenho papo na língua, a verdade é essa. Eu até tô me disciplinando em algumas coisas, né? Que teve o caso de Bolsonaro aí, que quando ele falou, tipo assim, eu falei pra meu pai é Bolsonaro doente. E a gente falando, meu pai mesmo falou, não, Bolsonaro foi um cara que eu acho que as pessoas votaram nele porque já tava cansado daquela coisa, e ele foi muito autêntico, eu faço e aconteça. Mas, tipo assim, ele falou coisas que ele acabou se auto-sabotando. Como essa questão dos coveiros aí, que ele disse assim, morreu, eu não sou coveiro. Tudo bem, foi um eufemismo, ele não quis dizer que ele não era... Ele quis dizer que a culpa não era dele, mas as pessoas entendem do jeito que elas querem, né? As pessoas deturpam o que você fala hoje em dia. Você tem que ter muito cuidado, porque é aquela brincadeira, telefone sem fio, você fala aqui, um fala ali, quando já chega no fim, já chega totalmente deturpado, né? Esse é o então problema. eu já paguei o pato por isso, de falar uma coisa, mas não saber me expressar direito e acabar pagando o pato por algo que nem era aquilo que eu queria falar, entendeu? Então a gente se policia. Infelizmente o preço é alto. Infelizmente, o preço é alto. E a gente andar no meio público, a gente está no meio das pessoas, a gente que está falando, que está conversando, a gente paga um preço tenso, a gente paga, e é algo... E não reflete só na gente, né? Reflete num grupo de pessoas que está próximo da gente, e as pessoas depois vêm reclamar com a gente, rapaz, estão falando isso de você.
E aí, quando alguém vem dizer que está falando alguma coisa de mim, eu falo assim, é mesmo? É? É. Se lasque. É, Eu, eu também sou eu. assim. Mas eu não vou brigar, eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou falar com A, não vou bater na porta, eu mesmo não. Não entra nem nesse negócio de entrar aqui e sair aqui, não entra, não chega nem aqui próximo, ó, não chega. Porque É eu melhor você controlei. cortar antes de chegar, porque aí já evita, né? Já Não, e evita. se chegar, não tem nem como, nega, porque a gente está vivendo hoje no meio que a comunicação chega por através de uma mensagem do WhatsApp. Às vezes É verdade. você. Olha uma coisa interessante, tu perguntou assim para mim agora, estava conversando ali antes de eu chegar aqui na sala, tu mandou mensagem no WhatsApp assim, tá confirmado? Não foi alguma coisa assim, não foi? Eu fiquei logo puto contigo. Confirmado? Como é que Não, mas pode? aí, pô, Não é, eu só quis saber, né? não está confirmado. É o meu jeito, o meu temperamento, porque eu estou saindo do trabalho para vir correndo para cá e ainda Rodrigo está vestido com peão. O cara que está lá trabalhando ali na pintura, na solda, trabalhando no tratamento de ferrugem, o cara que está subindo andaime, descendo andaime, fazendo um trabalho que aqui não está sol, aqui está um mormaço retado. Aqui tá Eu, também hoje, tava chovendo direto, mas eu parou. saí eu saí de lá com essa estrutura, vim para cá para poder te atender, mas ainda o cara que é o escritor, ou a pessoa normal, o Rodrigo normal, não conseguiu ainda vestir a camisa. Quando você manda aquela notícia para mim, aquela pergunta daquela forma, qual era o correto? Deixa eu ver o que a Tati está falando. Qual era a minha pergunta? Normalmente, com a minha resposta, é meu amor, é meu bebê. Mas não, eu já mandei logo. Conversa é essa? Olha, eu estou Mas eu conversando já com um amigo, mais Matheus. desse jeito. Eu estou conversando com o amigo Matheus, ele tá no Ceará, em Pentecostes, no Ceará, que ele está vindo para trabalhar conosco em Itajaí, no Porto de Itajaí. Ah, Acho que ele vai Itajaí trabalhar em é a Itajaí no terra Rio dos de Janeiro. furacões, né? Quando eu fui pra É, lá, meu pai doidou, porque ele disse assim, ô minha filha, por favor, pelo amor de Deus, volte, que tá tendo é furacão. que Eu falei, acontece, criatura, eu moro em Florianópolis, os furacões estão é que tendo lá em pega por Itajaí, cima. Tubarão. Ele E começa ele aqui em ficou cima, doido, meu né? amigo. É, mas Aí ele destruiu muito falou casa, mas comigo, tem muita tragédia lá. aí, aí alguém tá marcando para chegar um aí esses dias de novo. Já estamos aqui sentados com a vara para pescar, esperando ele chegar. Que ele chega pelo canal, a gente fica lá esperando, pescando, para ver se o negócio realmente acontece. Aí o Matheus conversando comigo, tal, falando, ele falou, Rodrigo, eu tô querendo ir, mas... Aí eu cortei ele, falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, mas, você coloca a vírgula, você está colocando a vírgula antes ou depois do mais? Só para eu saber, ele, como assim? Eu falei, velho, eu tô pouco lixando para suas dúvidas. A empresa trabalha de uma forma e ela oferece uma oportunidade. Se você quiser investir na oportunidade, você venha. Se você não quiser investir na oportunidade, você fica em casa sentado da forma como você está. Ninguém está lhe obrigando a nada. Mas a sua desconfiança do mundo é problema seu e do mundo, não é meu. Eu corto logo. Eu dou logo uma, e aí assim, não falo mais no WhatsApp, não falo mais, simplesmente eu deixo a pessoa lá, quer brigar, quer xingar, não sou um cara de bloquear, eu trato as pessoas como elas merecem ser tratadas. Eu aprendi isso. Não é como eu gostaria de ser tratado, não. Olha só, não é como eu gostaria de ser tratado, não. Eu desenvolvi uma personalidade para tratar as pessoas bem. Eu tenho um excelente relacionamento com a mãe da minha filha. Eu tenho um excelente relacionamento com pessoas e com amigos, com ex-namoradas. Eu tenho um excelente relacionamento. Mas no dia que o negócio começa a pesar, eu, como escritor, eu tenho que ter minha mente calma. Eu tenho que ter minha mente sã, né? Que a gente chama da mente sã, né, nega? Eu tenho que ter minha mente sã. E para eu ter a minha mente sã, eu não vou entrar em briga. Eu tenho que Toma um escrever chazinho uma. de Eu tenho que ayahuasca, escrever... você fica com a mente sã. Eu tomo direto, adoro. É a melhor experiência da minha vida. Depois eu Não vou venha, falar não, sobre isso. não venha Ai, com sua mas droga doida, não. não, Não não é venha, droga, não. não. É enterógeno legalizado pela Anvisa. Inclusive, tem Cachaça, gente, juízes, que ela promotores, fica todo tipo de gente doidona, lá. vibrando. Olha, fica doidona que não sabe nem como é que bota o carro na garagem. Doida, Você abre o doida. terceiro olho. Ó, expandir Ó, não, descalcificar a deixa o meu pineal e fechado. abrir o terceiro olho. Deixa o Não, meu cachaça fechado. é droga, né, amigo? Mas é droga Deixa, legalizada, é. A cachaça deixa é o meu droga. fechado. Isso aí eu não Esse abro, negócio não, de não. abrir o Olha, terceiro olho, eu não. não abro Não, mão de minha cerveja no final de semana, porque é tanto estresse que eu passo aqui, que você não toma uma, meu filho, tá me doido. certo. Vou bater Não, você tá biela. certa. Não, e você tá certa, nego. Você tem, não, você tá certa. Você tem que desopilar, a gente tem que buscar Com um meio de poder. certeza. Eu não peço. Eu fumava, Pô, né? Eu fumava cigarro. Mas o cigarro, tipo assim, eu parei por dois motivos. Primeiro, porque eu prefiro morrer do que envelhecer. Eu quero morrer linda.
Negócio de ficar velha, acabando, não dá pra mim, não. Tava envelhecendo, eu tava começando a ter ruga. E segundo, porque tava me fazendo mal, minha pressão tava baixando. Eu terminava de fumar, ficava assim, ó, tremendo, com falta de ar e pressão baixa. Então, uma coisa que tá me fazendo mal, não dá, né? Não é como a cerveja que eu tomo, fico ótima, sentindo bem. Então, assim, o cigarro eu parei. Né? E ainda tem casos da família. Minha mãe teve câncer agora de novo e tudo, teve que voltar para Salvador para fazer tratamento por causa de cigarro também, porque ela fuma 2 maços de cigarro por dia, né? Enfim, e aí eu já vi, não por isso, porque morrer todo mundo vai. Isso é um fato. Isso é uma única certeza que a gente tem na vida é essa. Mas era algo que não estava me fazendo bem. Aí eu vou fumar para quê? Para poder ficar bonita na frente do povo lá de pose, ó. Não. Eu peguei, parei de fumar. E tô me sentindo assim. Teve o lado ruim, porque quando você para de fumar, você automaticamente engorda, né? É a bagaceira. Se você não entrar numa academia, numa dieta, você fica uma bola, porque o cigarro, ele tem uma das substâncias químicas dele age no intestino, então seu intestino funciona regularmente. Se você tiver problema de intestino preso e você fumar, é uma maravilha. E quando você para de fumar, o cigarro também inibe o apetite, e aí você volta a comer dobrado, entendeu? Então tem o lado ruim quando você para. Mas era uma coisa que não estava me fazendo bem. Eu saía e quando eu bebia e fumava, meu filho, aí que a desgraceira estava completa, né? Porque a ressaca de cigarro é pior do que a ressaca de bebida. Pior. Tati, aqui no Facebook aqui, que eu compartilhei o link com o pessoal lá, o pessoal também, a Luciana está perguntando o seguinte, a gente falou, mas olha aqui, ó, falou, e ela não falou do segundo livro. Foi o que eu O que é estava o falando segundo na livro? começo da live. Mas ele não falou do segundo livro, não falou, não, a gente não falou, a gente está fofocando tanto aqui com 2 terapeutas e não falou ainda nem no primeiro nem no segundo Um conteúdo do papo livro. terapêutico do que um papo literário, né? Aqui a gente é chato, aqui a gente fala de tudo, pô, aqui é no divã. Não, então, o Aqui é no segundo livro é divã. esse, ó. Esse segundo livro, eu vou contar a história dele, que é bem interessante, porque eu mesma fiz ele todo, capa, agradecimento, sinopse, tudo fui eu que fiz tudo. Inclusive eu Essa diagramei. capa aí, essa capa aí tem a ver alguma coisa com a LGBT, que é mais MZZLLLG, XZ? Não, tem nada a ver com Não, LGBT, né? não. Não, um Então. caso totalmente homem e mulher, assim, né? Ela. Vou resumir assim, para não contar toda, para não perder a graça, né? É uma moça de uns 20 e poucos anos que o pai dela morre de acidente de carro. Ela vem morar com a mãe. A história toda se passa começa na Iugoslávia, não lembro, depois vai para os Estados Unidos. Enfim, ela vem morar com a mãe nos Estados Unidos e o pai dela é um aristocrata, né? Um cara muito rico, mas que ele morre de acidente de carro e ela se dava muito com o pai. Então eu fiz uma história muito parecida com a da minha história de vida. Eu me dou muito bem com meu pai, sabe? Meu pai e eu somos assim. Então eu fiz muito parecido. Eu vivo o personagem, porque quando você vive o personagem, você é uma protagonista em terceira pessoa, é uma maravilha, a história flui mesmo. Então ela vem para essa cidade e começa a ver que ela é diferente da mãe e dos irmãos, né? A mãe é uma protestante, religiosa, os irmãos também seguem pela mesma vertente religiosa. E ela é a ovelha negra da família, né? Muito doida, trabalha, tem carro e apronta e bebe. E tipo assim, mas ela começa a ter decepções amorosas. E aí o que acontece? Uma noite, ela vai dormir e começa a ter sonhos com um homem. E ela vai desenhar, pede para um rapaz desenhar, fazer um desenho. E ela descobre que esse homem já é falecido. Aí no começo ela diz que tá louca e tudo. Mas aí o que acontece? Ela não sabia que ela tinha uma predisposição para ter uma conexão espiritual. E aí ela começa a ter uma relação com esse espírito, que já é desencarnado. E aí ela desenvolve um amor que ela se tranca para a vida. Ela sai da vida real e vai viver a vida espiritual. Ela não tem mais contato, não tem mais namorado, e ela começa a adoecer, e aí eu não vou contar porque vai perder a graça. Mas é um livro assim que prende a sua atenção do começo ao fim, da relação que se dá. Assim, coisa que o kardecismo condena, né? Porque o kardecismo diz que quando a pessoa morre, ela tem que seguir o caminho dela. E eu já penso completamente diferente. Para mim, o amor verdadeiro, esse amor de almas, né, vai além da vida, além do amor, da morte, além do próprio amor, né? E foi um amor que foi vivido porque era uma coisa avassaladora, arrebatadora. Quem for romântico, então, quem gosta de romance, vai se entregar assim de corpo e alma na história, né? É uma história triste. O primeiro é do sequestrador, né? Isso, é síndrome de Estocolmo, quando a vítima se apaixona pelo sequestrador. No caso, é um assassino de mulheres, um serial killer que mata mulheres com as mesmas características de uma ex-namorada que ele foi traído, e aí ele toma raiva dessa ex-namorada e começa a matar todas as mulheres de cabelo preto, olhos azuis, branca, de pele branca. Ele mata e enterra no quintal da casa dele, certo? Só que uma delas, ela age de psicologia com ele para tentar escapar, e nesse meio termo de conversas psicológicas,
eles acabam se apaixonando. Tanto ela tenta fugir 3 vezes do cativeiro. Na terceira vez que ela é capturada, o cara fala, pô, eu confiei em você 3 vezes, agora eu vou ter que te matar, cara. Ela, não, mas não me mate não, e aí vai tentar persuadir ele, e aí eles começam a viver. E nessa convivência, ela descobre que ele é o amor da vida dela. E aí ela começa a viver uma vida clandestina, né, com esse cara. Ele tem uma filha, eles têm uma filha, e eles vão pra Rússia, falsifica passaporte, falsifica identidade. Gente, é uma loucura, né? A fuga deles, então, é uma loucura. Eu não vou contar que vai perder a graça. Então, os dois são... Não é porque fui eu, não, viu, gente? Mas são livros maravilhosos. Eu mesma já li meus livros umas 20 vezes. Sabe que você entra na história. Coisas. O link desse livro, o primeiro livro que foi publicado pela Pod, Editora. ela vai me enviar e eu vou colocar na descrição desse vídeo depois. O segundo livro, compra pelo Instagram dela. Pode entrar em contato direto no Instagram. Que é produção sob demanda, tá? Aí esse terceiro que tu tá fazendo é que vai ser o que tu tá falando de alienígena. O de alienígena, né? O quarto que é o da encrenca, né? Da religião, a idealização da bondade, a idealização patética da bondade absoluta, né? Que não existe essa bondade absoluta, que as religiões pregam, né? Principalmente as cristãs que... O do alienígena tu não fez ainda, né? Tu não terminou ainda, ele já terminou? Não, esse não. Perséfone eu já terminei. A personificação do mal, que não tem nada a ver com mitologia grega, já esclarecendo, só o nome dela, que é grego, Perséfone, mas fala sobre uma estudante que é da Macedônia, e ela vem para os Estados Unidos por um intercâmbio, é maltratada no começo, porém ela consegue se familiarizar com os colegas de escola. E aí os colegas falam sobre uma floresta nos Estados Unidos que é tida como floresta mal assombrada. Por sinal, o sonho da minha vida é na floresta de Royabat, na Romênia, que diz que quem entra lá não volta, né? Eu quero ir lá para ver se é verdade, se procede, que você é abduzido na floresta, e eu sou apaixonada por floresta. Então tem a floresta de Morgan Moore, que fica nos Estados Unidos, em Illinois. Acho que é Illinois, é. E aí ela começa a agitar os colegas para ir para essa floresta. Só que lá, o que é que está havendo? Um carregamento de droga de 2 gangues rivais, que eles marcam no mesmo local, nessa floresta, porque é uma floresta que ninguém entra, obviamente, e aí começa a ter um confronto de gangues de droga, de traficante de droga, e o que é que acontece? No meio dessa guerra de gangues, todas as pessoas, eu não vou contar porque vai perder a graça, né? Então, assim, esses alunos que estão acampando na floresta só por brincadeira, porque querem se aventurar com negócio de terror, acabam se envolvendo com essas gangues, e aí o desfecho é uma história bem, sabe? Assim, surreal, que chega no final você fala, nossa, aconteceu isso aqui, né? É meio sanguinário, tem estupro, tem morte, tem assassinato pra caramba, tem, sabe? Mas é um livro... Esse não tá pronto. Tá pronto, esse tá pronto, só falta tacar o pau mesmo, tá pronto. Só falta publicar, aí a dica pra você, para o Wiclap, bota ele online na Wiclap. Isso, eu vou cadastrar ele também lá no projeto, eu vou cadastrar ele, esse que eu botei agora, o lado sombrio do amor, não, foi esse quando te encontrei, e vou botar o lado sombrio do amor. Os meus 3, do outro da religião, eu não vou botar porque ele não tá pronto ainda. Eu ainda estou no primeiro capítulo. Ainda não parei para organizar as ideias. Mas esse eu sei que eu vou sofrer um bocado de processo, não tô nem aí, né? Você já viu o famoso Sem Processo? Não tem, né? O Danilo Gentili tem mais de... O negócio é aguentar eles. Não, eu não vou... se você for parar pra... eu não vou fazer isso porque eu vou sofrer represália, você não faz nada, cara. Mas qual é o processo? Não tem, é livre o pensamento, é livre a criação no Brasil. Assim, a inclusive, eu vou falar sobre um abuso que eu sofri da Igreja Católica quando eu tinha 10 anos de idade, que eu fui fazer a primeira Eucaristia, né? Foi um fato assim que até hoje, por falar nisso, me choca muito. Eu nunca tive coragem de contar isso a meus pais, sabe? Nunca. Principalmente a meu pai, né? Que meu pai é aquele tipo militarista e mata e morre se alguém encostar em filho meu, acaba e tudo. Então eu nunca tive coragem, acho que mais nem por medo, mas por vergonha. Eu tinha 10 anos de idade, eu fui fazer a minha primeira Eucaristia e o padre era um velho caquético, caído dos pedaços. Ele chegou, pegou na minha perna e perguntou assim, minha filha, você já pegou num pinto? Nossa, aquilo foi traumático pra mim, sabe? Com 10 anos de idade. Se fosse hoje, eu mandava ele pra casa do caralho, xingava ele todo, mas na época uma criança com 10 anos, você tem uma filha dessa... Aí chega um homem velho e pergunta, você já pegou em um pinto? Gente, é traumático isso aí. Eu saí, sabe? Eu fiquei com aquilo. Eu tinha 10 anos de idade até hoje, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da igreja, da catedral, na Ação Fraternal, aqui, um colégio que tem a FEI, que eu estudei lá, por sinal. E eu saí com aquilo na cabeça. Gente, o que é isso?
como é que uma pessoa pensa uma coisa dessa? Ali naquele tempo, em 1980, e Guaraná de rolha. Né? Porque hoje, as crianças de hoje, eu acho que se um padre fizesse uma pergunta dessa para minha filha, ela dizia, vai te lascar. Né? Mas na época da gente, as coisas eram Se uma diferentes, né? pessoa fala, olha, se um cara falar um negócio desse com a minha filha, ela tem que falar comigo. Eu sempre falei isso para Eu não ela, tive porque eu vou coragem. atrás dele. Não, eu Eu não vou tive atrás coragem. dele. E eu falei, Meu pai eu orientei minha percebeu. filha. Meu pai percebeu, porque eu saí de lá esquisita, porque eu sempre fui extrovertida, né? Falante, gostava de rir, de brincar. E aí, fulano, eu saí de lá toda murcha, sabe? E ele perguntou, minha filha, aconteceu alguma coisa? Eu, não. Mas eu nunca tive, eu tô abrindo isso hoje, isso aí tá no meu livro, sabe? Eu sei que quando meu pai ler vai ser um impacto, né, pra ele, porque ele nunca soube disso. Eu nunca tive coragem de contar ele, nunca. Eu nunca tive coragem. E isso aí tá no meu livro, vai ser uma coisa chocante, porque foi uma coisa que realmente me marcou. Eu não vou dizer pra você que eu tive problemas com isso, não. Hoje em dia eu já sei lidar, minha mente é outra, né? Não, Eu tenho. entendo, entendo. Mas na época, uma criança de 10 anos perguntar, você já pegou em um pinto? Sabe? Soou assim, ofensivo. Foi uma coisa grotesca, escatológica. É Eu um fiquei em choque. abuso sexual. É um abuso sexual, né? É É um uma. abuso sexual. Então, assim, não deveria acontecer de jeito nenhum. Se um miserável, em qualquer canto, pensar em fazer uma coisa dessa com a minha filha, olha, nega, do jeito que eu sou, cara calmo, frio e um cara calculista, ele tá lascado. Ele tá lascado. Porque se minha filha me contar... esses dias ela chegou para mim e contou, meu pai, sabe o menino assim, tal, tal, da Maria, que é amigo, né? Amigo dela, tal, falou, olha, ele tá fazendo isso, isso tá me piaçando, tá me batendo, tal, tal. Eu falei, como é a história? Pera aí. Entrei em contato com a mãe, da mãe entrei em contato com a professora, ela entrou em contato, a Sandrinha entrou em contato com fulano, da ó. Aí depois eu conversei com ela, falei, olha, eu soube que você quer mandar em todo mundo na escola, soube que você está brigando com um bocado de gente na escola, e quando você tem essa reação, você também vai sofrer ações. Então você tem que saber o seguinte, onde é que você quer estar, cuidado com sua postura, você não está sofrendo com isso. Se a amizade não presta, corte ela e acabou a conversa. E aí eu comecei a policiar para saber o que ela está fazendo ou deixando de fazer, para que ela tenha uma vida melhor, mas o miserável sonha, é porque eu também sou, eu não presto não. Agora deixa acontecer com a filha minha. Aconteceu um fato semelhante com meu filho, né? Meu filho chegou da escola todo vermelho. Aí eu perguntei o que foi que houve. Ele falou, um colega meu me bateu. Aí eu falei, o que? Meu ouvido, mãe, tá doendo muito. Ele bateu. O colega deu 3 murros no ouvido dele, que se ele desse mais um murro, tinha perfurado o tímpano direito. Eu fui levar ele no oftalmo e no. Como é Otorrino. que otorrino, isso, é porque eu Otorrino. troco, oftalmo com otorrino. Eu sempre troco. Eu levei ele no otorrino e a médica disse assim: olha, se fosse mais um, ele teria perdido o tímpano, estava surdo. Aí eu não aguentei, eu peguei o telefone e liguei para um menino diretamente. Eu falei, meu filho, quem gosta de bater aqui sou eu. Meu filho não briga. Aqui quem é lutadora graduada em Muay Thai sou eu. Então não torne a outra, porque senão eu vou ter que lhe ensinar realmente como se bate. E aí a mãe dele pegou o telefone porque passe para sua mãe aí, senão eu vou até no inferno. Eu digo, não precisa você vir no inferno não, minha filha, porque o inferno é aqui. Pode topar que eu tô aqui abraçada com o capeta. Quer dizer, seu filho bate no meio e você ainda quer ter razão? Então a mãe do menino foi e me pediu desculpa. Depois eu até vi que eu fui um pouco agressiva, mas em se tratando de filho, a gente não tem parâmetro. A gente não tem parâmetro. E tipo, meu filho quase ficou surdo, cara. Por causa de quê? De uma agressão gratuita. Não teve motivo, não teve nada. E isso me revolta, sabe? Isso me revolta, porque aí ele começou a ficar agressivo. Ele falou, mãe, eu quero entrar no Muay Thai, porque eu sou graduado, eu vou pegar a 4ª graduação agora. Ele falou, mãe, eu quero entrar no Muay Thai. E tipo assim, infelizmente, os nossos filhos hoje são obrigados a serem agressivos, porque tem que conviver com... É aquele negócio, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se você não quer brigar, você apanha, se você briga, você apanha do mesmo jeito. Então, hoje, o mundo obriga as crianças a serem agressivas. Não, tem que ter legítima defesa para aprender a se defender. Legítima defesa, seja em casa, seja na rua, aí eu sou a favor da legítima defesa. Quando você não, ele não briga, meu filho não gosta de briga. É totalmente o meu oposto. Eu sou na minha. Agora, se vier, vai achar café no bolo. Eu sou assim. Agora, ele não, meu filho odeia briga, ele odeia confusão. Minha filha que é mais assim, parecida comigo. Tu é encrenqueira. Tu não, tu é encrenqueira e das boas. Deixa de história. Lá vem ele. Deixa de história, deixa de história. Minha preta, mais uma pergunta aqui para você, ó. Olha, quem tá assistindo aí, minha professora, foi minha professora de psicologia, viu? A melhor professora que eu tive. Verena Kellen, ó. Professora de... Eu não gostava muito não, viu, da matéria, que é behaviorismo, eu gosto de psicanálise. Mas ela foi a melhor professora que eu tive, ó. Beijo, Kelly.
Uma Então, pergunta que fizeram aqui, ó. O pessoal tá falando que você, conversando direto dos seus livros, está falando que é todos fora do Brasil. O pessoal quer saber o porquê que esses seus livros são todos escritos, as fantasias dele são geradas fora do Brasil. Por que isso? porque, primeiro, assim, desde criança, né, eu sempre fui apaixonada pelos Estados Unidos. Eu aprendi a falar inglês com 11 anos de idade. Eu aprendi a falar inglês. Eu aperfeiçoei o meu inglês depois, conversando com o americano. Hoje eu falo inglês fluente. Mas, assim, primeiro porque eu sou escritora roteirista, certo? Roteiro, são roteiros de filmes. E, tipo assim, é como você disse nesse instante, os livros que eu escrevo são como uns contos americanos, mais ligados ao Halloween, a questão do terror, do serial killer, sabe? São todas histórias americanas. Então eu escrevo porque também eu tenho amigos nos Estados Unidos que são ligados ao meio cinematográfico, né? Que trabalham com projetos de Comic Con americano, né? Que estão. Agora mesmo eu fui convidada para Salt Lake City, que vai ter um Comic Con lá, que foi esse amigo meu, eu não sei se você sabe quem é, o Deep Roy, aquele anãozinho que fez a Fantástica Fábrica de Chocolate. O pequenininho, ele é amigo do meu melhor amigo americano. E aí, tipo assim, ele falou, você tem que vir pra cá com seu livro traduzido, porque o Deep Roy vai te dar essa força. Ele vai colocar seu livro para virar filme. Então, minha vontade é essa, que meu livro vire um filme da Netflix. Já a pessoa tá lá, o meu livro americano, com artistas americanos. Então, assim, eu sempre tive esse sonho de escrever para os Estados Unidos, para virar um filme nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, escritora, biógrafa brasileira, escreve filme, tá? Sendo protagonizado nos Estados Unidos, entendeu? Então é isso aí. Entendi. Então é direcionada Questão por causa pessoal mesmo. da ficção dela. Olha, os Estados Unidos é um país, já foi um país bacana, tá? Em alguns estados está impossível se viver e conviver, mas com tanta liberação de tanta coisa ruim, mas ainda é um país que dá para se produzir bastante coisa, se gerar muita coisa ainda, né? Ainda é igual ao Brasil, ainda podemos andar, ainda podemos conversar sobre determinados assuntos, mesmo assim, com bastante cautela, ainda por cima, quando for editar alguma coisa, tem que mudar nome, letra por número, porque senão o bicho pega pra gente aqui. Meu Não, amor. inclusive, esse primeiro livro aqui, Rodrigo, ó, O Lado Sombrio, né? O Lado Sombrio do Amor. Eu tinha feito O Lado Negro do Amor, veja só. Aí teve uma pessoa que ligou pra mim e falou, Tati, por que você não muda esse título? Porque negro vai parecer assim que você tá falando uma coisa preconceituosa, embora não seja, a gente sabe que não é. Eu tava falando em questão do lado ruim, né, da pessoa, só que aí a pessoa diz, justamente, você tá falando que é o lado negro, então a pessoa falou tanto que eu acabei pensando, não, eu vou mudar, para evitar um problema, né, futuramente, a pessoa quer dizer que, mesmo não sendo, você sabe que não tem nada a ver. Aí é uma metáfora que eu estou usando para um lado sombrio, uma coisa, a índole ruim da pessoa, né? Você vê É que tipo aquela pouco nós coisa chegamos, né? Isso aí eu mudei. Denegrir. Eu estava conversando agora com a professora, e aí a professora falando comigo assim, eu falei, tem gente que está buscando denegrir a imagem do outro. Não, Rodrigo, não use essa palavra não, que é preconceituosa. Eu vou se lascar, professora, com sua ideologia para lá. Lhe devo nada. Na hora, falei, não lhe devo nada com sua ideologia. Denegrir vem de difamar, não tem nada a ver com a cor. Verdade. A senhora está querendo colocar a sua teoria de não sei o quê. Olha, a senhora, e se por acaso algum negro se sentir ofendido, ele vai mudar a cor dele, porque ele vai continuar sendo negro. E eu vou continuar chamando. Olha, eu tenho um amigo, eu vou falar de novo. Eu conversei com ele nesse instante aqui, é um parceiro meu de negócio, chamado. Eu vou depois pegar a foto do Negão e vou postar eu e o Negão. Ele é carioca, mora em Manaus. O Leandro não é preto, não, ele é roxo. Azul, quando né? eu digo ele, bandido, me largou, bandido. Eu falo com ele direto assim. Então, assim, ele é azul, preto, esculachado, não vale nada. Meu irmão, eu trato ele da forma como ele se sente bem. A nossa amizade é dessa forma. Então, assim, se por acaso o Negão quiser mudar a cor dele porque ele está se sentindo, e ele não se sente humilhado por nada porque ele é extremamente competente, é um cara realizado, e um cara que ele se diverte, ele me chama de magrelo. Ô, bicho seco, tu não vai engordar não, é? Ele fala, porque eu não engordo de jeito nenhum, né? Eu não engordo de jeito nenhum. E ele fala, vem cá, tu não vai engordar. Eu nunca me senti ofendido, eu nunca me senti num bullying, eu nunca... O negócio ficou esculhambado hoje em dia. Denegrir agora é racismo. Denegrir porque eu vai... não sabia, viu? Não. Eu não sabia não dessa parte aí de denegrir. Se você usar a palavra... Olha, se você usar a palavra denegrir, você vai sofrer com o povo
dizendo que denegrir a palavra, vão se lascar. Denegrir é de você falar mal de uma pessoa. Mas é poder, vai colocar como se denegrir fosse negro. Quando a gente diz que a pessoa é negra, não é porque você tem uma aura negra, é porque nós estamos assimilando mal. Não é por conta da cor da pessoa, não tem nada a ver com a cor da pessoa, a pele não diz nada. Porque eu posso dizer, na espiritualidade, quando uma pessoa está com a aura escura, é porque tem alguma coisa errada com ela. Quando ela está com algo brilhando, algo claro, algo lúcido, é porque ela está acompanhado com uma coisa boa. É assim que a coisa funciona, não tem outro caminho. Agora, um bando de militante está achando-se no direito de querer misturar as coisas, né? Porque eles acham que tem que ser dessa forma, vai se lascar tudo e eu não estou nem chegando para isso. Vou continuar falando denegrir. Outra coisa, no meu novo livro agora que eu estou escrevendo, só denegrir, para cada página tem a palavra denegrir, só em homenagem a eles, para ver o que eles vão fazer. Se vão. Não, eu estou sabendo disso por você agora, porque essa palavra realmente eu não sabia. Eu assisti na Globo esses dias, a menina repórter falou assim, olha, buscaram denegrir a imagem de tal. A âncora falou, olha, vou corrigir fulana de tal, porque ela usou de um termo pejorativo, de um termo racista, que não pode se utilizar a palavra denegrir, porque é racismo ao vivo, no Jornal da Manhã da Globo. Nossa. Tá sim, tá uma viadagem da Globo. Isso aí é carece de dicionário, viu? Carece de dicionário. Não serve mais para nós. Dicionário e Constituição não serve para nada. Só para limpar mesmo, quando o cara faz. Limpar o cachorro com as merdas do cachorro do chão. Porque ninguém usa mais para nada, meu amor. Fora isso daí, já foi. Eu sofri, assim, mas eu preferi ouvir, né? Porque, assim, é como você falou, voltando ao que você falou agora, que às vezes você tem que rever alguns conceitos se você quer entrar no artístico. Aí eu mudei por isso, eu acatei essa opinião. Então, assim, tem opiniões que você acata, outras não. Mas no caso aqui, eu mudei porque é uma coisa que, primeiro, a pessoa fez uma crítica. Isso eu detesto essa parafernália de crítica construtiva. Eu digo logo, quer ouvir uma crítica construtiva? Não, porque eu não estou construindo nada. Não estou construindo porra nenhuma. Então, assim, mas nesse ponto, essa pessoa fez realmente uma crítica construtiva, sabe? Ela não falou para mim, né? Isso, uma avaliação. Ela falou assim, ó, Tati, porque você já pensou em mudar o título, que é o lado... Aí eu botei, tanto é que em inglês é The Dark Side of Love, né? O lado negro do amor. Eu botei para The Somber Side of Love, o lado sombrio do amor. Então eu mudei tanto em inglês quanto em português, né? Porque esse livro eu tenho traduzido também para o inglês em book, né? Eu traduzi o seguinte. Tá chegando aqui no final da nossa live, já tá marcando aqui para mim, senão a gente vai despencar. Olha, durou, viu? Durou. Celular bom, meu filho. Celular bom, eu tô precisando de um desse vídeo de presente. Eu vou pedir pro velho. E você nem percebeu que eu mudei o filtro. Eu tô de olho azul, ó. Eu vi. Olha que coisa Zóio linda. azulzinho agora, castanha. O filtro é tudo. Olha isso, os olhos azuis, maravilhosa. Depois o Paulo que dinheiro vai. Eu vou descobrir quem foi que criou essa frase, que dinheiro não traz felicidade. Vou mandar matar essa pessoa. Porque isso só sai de rico, né, pai? Que chega num barraco lá, o pessoal passando fome. Vem cá, meu querido, dinheiro traz felicidade? Claro que traz dinheiro. Toda a minha felicidade depende de dinheiro. Pelo menos a minha, viu? Se a dos outros depende de dinheiro, mas a minha toda depende de dinheiro. Meu amor, faça as considerações, por gentileza, para quem vai curtir, quem vai depois comprar os seus livros e quem vai meter o pau em você depois, tá? Pronto, não vai meter não, porque vão adorar a história. Então, assim, gente, quem gosta desse nicho de terror, suspense, ficção policial, casos insólitos, surreais, história de alienígenas, história de amor, tipo assim, mulheres apaixonadas, que gostam daqueles romances que vocês nunca viveram na vida, sabe? Eu acho que eu escrevi mais pensando em mim, porque eu queria viver um romance desse, assim, ser vítima de síndrome de Estocolmo, uma coisa surreal, sabe? Aqueles romances, assim, do outro mundo... Vocês vão amar. Eu garanto que se a pessoa começar a ler meu livro, ela não para. Não é porque é meu, não. Estou falando a verdade. São livros que prendem a sua atenção, sabe? Eu mesmo começo a ler e, não, vou terminar porque eu tenho que terminar porque a história é perfeita. Então, assim, você fica louco para saber o desfecho daquela história, porque cada capítulo te deixa no vácuo, sabe? Você sempre vai querer saber mais. Então, assim, tem no meu Instagram, esse que eu estou aqui fazendo a live, quem quiser comprar, tá lá o site dele, embaixo na Linktree, né, que é o site que é disponibilizado para vender. No caso, o segundo livro vocês só acham comigo mesma. O segundo, eu tenho um link da editora, inclusive tem aqui no Instagram também. Eu vou passar para você o link da editora, da Pod Editora, que você pode comprar por lá e pode comprar. Comigo não, porque eu não tenho, eu só tenho esse aqui. É o único exemplar que eu tenho, é esse.
O único, Entendi. filho único. Mas compra diretamente pela editora, né? E compra diretamente pela editora. O bom é isso, né? De publicar com a editora, que já tem um link certo lá, que lá eles vão... E, tipo assim, eles só repassam o valor para você a partir de 10 vendas. Se vender 10 livros, o livro é R$ 40, qualquer um dos dois, são R$ 40. Se eu vender 10 livros, eles repassam o valor todo para mim. Mas Direito autoral, né? Entendi. tira a Vai porcentagem acumulando lá deles, porque né? tem um limite mínimo, né? Tem um limite mínimo para Isso, poder tem um começar a pedido passar, para poder mínimo. passar para você. É, Pediram mesmo. Se eu vender sei 10 como é. livros, eles passam o valor para mim, da editora. Só que eles, Então vamos. assim, como eu paguei um valor, né, que foi um valor X, já estava no contrato isso aí, né? Já está tudo Entendi. incluso, A royalties, tudo quantidade e isso. tal do livro para vocês. Inclusive, Entendi. meu pai é advogado, eu pedi a ele para ler o contrato quando eu estava fechando, foi tudo direito. Então, eu não fiquei com medo por isso, né? Porque meu pai é advogado da área civil, justamente com isso, com o contrato, entende tudo. Ele leu o contrato, está ok, pode assinar. E foi em 2017 que eu fechei o contrato com essa editora, com a editora Pode, né? Entendi. Então, pessoal, quem quiser comprar, vou deixar na descrição. Após salvar, vou deixar na descrição, pegar os links, vou editar e colocar na descrição as informações sobre como você adquirir o livro da Tati, como você tirar dúvidas e tá também, vá acompanhando ela, que ela vai, o Instagram dela é curioso, é diferente, tá? É, Vocês vão aí, vocês vão acompanhando a Tati, pode me vai seguir, viu? marcando, vão compartilhando, vai seguindo aí, que vocês aí vão se inteirando com as novas obras dela, e é isso. Conhecimento é de graça, mas é caro, porque requer buscar, e nem todo mundo está disposto a buscar, né? Ninguém quer. Com E aquele que certeza. quer, aquele que bate, as portas se abrem, e é trabalhando, é insistindo, é a gente lá botando todos os dias que as coisas acontecem. Né, minha preta? Meu amor, É muito isso aí. obrigado, viu? Dessa vez, agora a live vai ficar salva e disponível para Ah, quem agora quiser. você que vai salvar, né? Você que vai salvar, né? Agora é que eu vou salvar. É, Pelo agora é que eu amor vou de salvar. Deus. Salve, que eu tô linda, maravilhosa, ó, com filtro de olho azul. Um cheiro Beijo, para você, meu amor. Um beijo. abraço para Obrigada. todo mundo. Quiser compartilhar, quiser curtir, segue, que é daqui para cima agora, viu? Um cheiro, meu amor. Até a Manda um próxima. vídeo pra mim pra eu compartilhar também, viu? Não, vou mandar agora para você. Vou mandar agora. Pronto. Pronto. Um Beijo. beijo. Tchau.